Fala, moçada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando e vendo aí. Muito obrigado. Ô, Argentino, cara, foi um sucesso o último podcast com a Tati, né? Foi legal, né? Cara, tem cada corte Cara, sensacional, cada né? história foi surreal, né? Foi muito Lá legal. no teu o pessoal tem que seguir teu Instagram, tá? Não entendi. O pessoal que tá assistindo agora vai seguir teu Instagram. Cara, foi surreal a Tati, pô, obrigado. E, moçada, muito obrigado para você que está acompanhando, compartilhando. Eu fico muito honrado aí de você. Cara, e na mesa aqui, bicho, o bate-papo vai ser surreal, porque até eu tô curioso. Ele veio compartilhando um pouco da história dele. Aqui eu fiquei mais curioso ainda para saber. Eu não sei tudo, eu vou saber tudo, mas, cara, eu tô sentado com um cara águia aqui. Eu gosto de sentar com gente melhores do que eu, porque ali eu alimento, observo, e, cara, eu tô muito honrado, eu tô com o xerifão na minha frente. Ô, delegado, cara, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que você é um cara corrido, e, cara, eu tô honrado de ter você aqui e você compartilhar a tua história comigo, com o pessoal que tá nos assistindo aí, delegado. Obrigado, viu, delegado Tito? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Delegado Tito Barrichello, delegado Xerifão, e já iniciando fazendo propaganda no meu Instagram, né? @delegado aí, Tito Barrichello. Coloca aí. Vai ser um papo interessante, vamos conversar sobre empreendedorismo, né? Como eu cheguei a vir delegado, como fui empresário e outros muitos assuntos, viu? Isso é só uma palhinha, como se diz, de tudo que nós vamos conversar aqui, Lucas. Eu tô curioso, eu quero saber tudo. Até eu vou abrir um energético aqui, ó. Vai lá. Ó, produção, escuta, ó. Delegado, tem uma água de coco. E eu vou abrir uma água de coco. Eu não sabia, com 56 anos de idade, que tinha água de coco em lata, enlatada, viu? né? A primeira água de coco enlatada da HND. Cara, é 100% água de coco, eu gosto demais. Então eu vou no energético aqui e o delegado vai na água de coco. Ô, delegado, né, começando aqui a nossa prosa, antes de ser delegado Tito, antes de ser empreendedor, que eu quero saber dessa história também, da onde que o delegado veio? É do Paraná ou é de Santa Catarina? Me fala um pouco sobre você, Tito. Então, Lucas, eu nasci em Caçador, Oeste Catarinense. Caçador é nome de cidade, viu? O Caçador, sim, Oeste Catarinense. 300 quilômetros mais ou menos aqui de Curitiba. Só que a minha capital, na realidade, sempre foi Curitiba. Apesar da capital geográfica e política, né, ser Florianópolis, Santa Catarina ali, meu pai vinha muito para Curitiba. E meu pai era empresário do ramo plástico, é falecido ele, do ramo do papel, desculpa, do ramo plástico fui eu. Tá. E então vinha muito, ele vinha torcer às vezes para assistir um jogo do Atlético. Ele vinha para cá? Ele vinha para cá, né? Vinha muito para cá. Então, o que acontece? Eu acabei fazendo o segundo grau aqui, Colégio Dom Bosco, fiz cursinho aqui, eu fiz faculdade de Direito na Federal aqui, eu fiz especialização aqui, eu fiz mestrado aqui, e minha primeira OAB foi aqui do Paraná. Eu lembro até o número dela, 18.331. Mas isso em 1991. Faz tempo, né? Ô, delegado, então a tua vida era na estrada, porque vocês sempre vinham para Curitiba. Então 300 km para você hoje em dia não é nada, porque vocês moravam lá, como que era o nome? Caçador, né? Caçador, Oeste Catarinense. E vinha para cá, para Curitiba, então tua vida foi sempre estrada. Teu pai vinha para Curitiba porque ele tinha cliente ou não? Meu pai era empresário, diretor de uma grande empresa de papel, lá de Caçador. Primo Tedesco, mas ele tinha outros empreendimentos também. Então ele viajava muito. Viajava para São Paulo, viajava para Curitiba, ele tinha clientes aqui em Curitiba e às vezes, não sempre, né, ele me trazia junto. Então aí eu comecei a pegar um amor por Curitiba. Por isso que eu digo que o meu coração ele é curitibano. Que legal. Eu já fui delegado em outros lugares e eu vou contar isso para vocês, mas o meu sonho, pessoal, era voltar para Curitiba. Eu adoro essa chuvinha de Curitiba, friozinho de Curitiba, tempo fechado, adoro a cidade de Curitiba. Delegado, me conta então essa experiência. Então, a veia de empreendedor já estava no teu pai. Como que foi você ver teu pai já lidando com uma grande empresa? Como que foi você ver? Cara, você pensou também, cara, você é empreendedor também? Como que foi esse começo aí da tua juventude aí? Então, eu fiz faculdade de Direito aqui na Universidade Federal do Paraná. Me formei em 1990, 91. Fui para o interior porque pela oportunidade maior e menor concorrência, já que era a minha cidade natal, eu comecei advogando lá.
Então, eu montei um escritório de advocacia, eu fazia muito tribunal do júri, que é a defesa de criminosos que praticam homicídios, o contrário do que eu faço hoje. Hoje eu prendo homicidas. Sim. Na época, eu defendia homicidas. Isso faz parte de um sistema democrático de direito, né? A existência da ampla defesa em quaisquer circunstâncias. Fui professor da Universidade do Contestado, da FIARP, professor de Direito. Então, teu pai já colocou você para os estudos, mas você queria ser empreendedor ou não? Você queria já ser delegado na tua adolescência ou não? Então, eu, desde pequeno, eu brincava de polícia e bandido e eu queria ser policial. Então, isso estava intrínseco dentro de mim. Tanto que, quando eu advogava, eu não era 100% feliz. Na realidade, eu queria prender as pessoas que eu estava defendendo. Olha só. Porque eu queria fazer justiça. Mas, por um contexto, eu estava advogando. E logo em seguida eu montei uma empresa de plástico, Mega Plástico, Indústria e Comércio de Plásticos. Onde? Em Santa Catarina mesmo? Caçador, eu montei uma empresa. Mesmo. Montei com meu cunhado, que é engenheiro eletricista, com a minha irmã, que é engenheira civil. Nós montamos uma empresa de plástico. E isso veio por causa do teu pai? Tipo, você viu o mercado ali ou não? Não tinha nada a ver? Na realidade, o meu pai não participou diretamente da empresa. Lógico, sempre deu opinião, sempre deu o exemplo de trabalho. E meu pai era extremamente rigoroso. Ele dizia, quando eu fiz 21 anos, estava na faculdade, ele disse, de agora em diante você não vai mais ter nenhum centavo da família. Agora é com você. Aí eu tive que conversar com a mãe, porque eu estava fazendo faculdade. Falei, mãe, espera pelo menos eu me formar. Espera um pouquinho, aí mãe. A mãe, né, a mãe é viva. Né? Legal. Se a mãe estiver me assistindo, oi, mamãe. Qual que é o nome dela? É Irma Barrichello. Irma. Ela tem 88 anos Que hoje. legal, cara. A mãe foi conversar com o pai e convenceu o pai, que era muito cedo. Disse, olha, ele está fazendo direito na federal. Na época, os estágios não eram remunerados, porque hoje o estágio é remunerado. Na época não eram. Não. Você ia trabalhar no escritório de advocacia, um local, você tinha que dar graças a Deus porque arrumou o estágio. Né? E sem receber nada. Sem receber nada. Mas precisava, pô. E precisava. Do patrocínio ali. Eu precisava do patrocínio naquela época, né? Então o pai me disse, então até o dia que você se formar. Aí eu me formei em Direito na Federal, aí o pai me deu um abraço, né, e me disse, olha, apesar de eu ter condições econômicas, eu ser empresário, de agora em diante é você com você. O Delegacia Federal era aqui, ou não? Federal aqui. Mas, e você morava lá? Eu morava lá. Como que era essa logística, então? Mas eu... Não. Veja bem, nessa época que eu fiz faculdade, eu morei aqui. Você morou aqui? Eu morei aqui em tempo integral, porque a faculdade é todos os dias. Todos os dias, De segunda a sexta, a aula começa às 7 horas da manhã. Não era online naquela época, não online. Tinha nada online na época. Não tinha nada online, né? E esse tempo da Federal, só para contar para vocês, era o seguinte, o professor era o último a chegar em sala de aula. Depois dele, ninguém mais entrava. Então, era um rigor extremo em relação a condutas, a formas de agir, que hoje mudaram totalmente, né? Até em respeito aos professores. Então, as coisas mudaram, a sociedade mudou. Se evoluiu ou involuiu, nós não sabemos, mas que mudou. Então, como eu estava falando, eu montei uma empresa de plástico junto com meu cunhado. O pai não participou diretamente, mas ele opinava, porque ele era um empresário. Que legal. E foi empreender. Como que foi essa época de empreender, abrir uma indústria? Como que foi prospectar? Porque você abriu uma empresa, tinha que vender. Quem que era o vendedor na época? Então, eu era gerente de vendas. Você era o gerente de vendas. A minha irmã ficou como gerente financeira e meu cunhado ficou como gerente de produção. A operação lá. Então, eu trabalhei com vendas, lidando com empresas, lidando com pessoas. Digo que não é fácil, porque nada na vida é fácil. Mas é algo que você aprende no cotidiano, no dia a dia. Então, você tem que se relacionar com pessoas, você tem que aprimorar a tua forma de agir, de pensar, você tem que ter um quociente emocional para ser vendedor, né, muito aguçado, muito avançado. Era comum, por exemplo, eu com vendas, num sábado de manhã, um cliente me liga a 300 quilômetros de distância e diz, olha, o teu plástico está dando problemas aqui, nossa produção parou e nós temos que embalar o container. Então, eu pegava o carro, eu tinha uma caminhonete diesel na época, pegava o carro e tocava para lá. E era muito comum chegar lá e ver que o problema não era o plástico. O problema era a resistência do aquecimento da máquina dele, que estava queimada. E o cara me fez rodar 300 quilômetros. Para resolver um problema da máquina dele. Aí eu deitava embaixo da máquina ali, dizia, resistência queimada e tal, mas não podia ofender o cliente. Falava com o mecânico dele que estava ali, vamos trocar resistência, ou vamos aumentar a velocidade aqui da esteira, porque não está encolhendo o plástico, ou vamos diminuir a velocidade. Acertava a máquina e estava tudo certo. Você acertava a máquina do carro? Acertava. Mas isso é comum, e ainda saía de lá agradecendo e pedindo desculpas. Desculpa por atrapalhar o teu trabalho, né? Por atrasar o pedido. Mas isso faz parte. A adequação, a adaptação,
para quem trabalha com vendas especificamente, tem que existir. Sob pena de você não conseguir colocar o teu produto no mercado. A menos que tenha um monopólio. Aí é uma outra história. Mas o monopólio existe só para grandes empresas, que tem uma grande tecnologia, que produz um produto e quem quer, quem não quer, vai atrás, procure né, o seu caminho. Então, no ramo plástico, a concorrência é acirrada, como é acirrada qualquer atividade, hoje, comercial. É verdade. Né? É verdade. Ô, delegado, e como, ô Tito, antes do delegado, e como que foi essa fase de empreender? Cara, foi tudo vento em polpa? Foi, cara, deu tudo certo desde o começo ou teve um deserto? Porque eu gosto dessas histórias também. Porque uma vez eu falei num vídeo, falei, cara, não é todos, mas, cara, praticamente todos os empreendedores hoje do Brasil passou um processo difícil. Né? Eu falei até no vídeo, um processo de quebradeira e tal, porque a gente aprende no processo, e o processo dói. Como que foi essa... quanto tempo durou? Eu sei que vocês venderam a fábrica depois. Como que foi esse tempo aí de empreender? Olha, todo início de atividade é complicado, principalmente quando não vem de herança, né? Quando não, você é a primeira geração. Isso, às vezes você ser empreendedor de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração, alguém já sofreu por você. Isso, e obviamente que nós sofremos no começo. Né? Obviamente que chorei abraçado na minha irmã diversas vezes, quando não fechava o caixa no final do mês. Né? Quando a empresa dava prejuízo, e no começo dá prejuízo. Sim. Né? E aguentar as pontas. Nós tínhamos que acertar o produto dava problema, a impressão dava problema, produtos voltavam. Então, nós passamos ali uma situação de mais ou menos um ano de muita dificuldade. Muita luta. Muita dificuldade e muita luta. Tanto que nós tínhamos uma economia tão acirrada lá dentro que até a caneta da empresa, quem pagava era cada um de nós. Né? Eu era advogado nessa época, eu advogava, então eu só colocava dinheiro. Eu trabalhava na empresa, né? Ficava lá a maior parte do tempo e ela só me dava prejuízo na prática, porque o produto não dava lucro e nós tínhamos uma dificuldade extrema em colocar esse produto no mercado, pela qualidade, pelo preço, porque a concorrência era muito grande. Pensamos em fechar diversas vezes. Chegou até uma época em que nós chamamos, não vou falar o nome desse empresário, chegou um grande empresário lá para comprar nossas máquinas, nós íamos vender. Eu conversei com meu cunhado, com a minha esposa. O que vocês acham? Com a minha esposa não, com a minha irmã na época. Né? Na época eu não era casado. Tinha namorado, mas não era casado. E aí nós nos reunimos e dissemos, vamos fechar a empresa porque não está mais dando. Já estamos há muito tempo levando prejuízo, estamos cansados, estamos há mais de ano trabalhando sexta, sábado, domingo, feriado, não tem final do ano, não tem nada, e é só desgaste. Não tem salário. Nós estamos nos desgastando pessoalmente. Meu cunhado era engenheiro eletricista e trabalhava para algumas empresas como engenheiro de segurança, e ele mantinha a família dele, né, e a estrutura dele nas horas de folga, literalmente, e eu trabalhando como advogado nas horas de folga para manter a minha condição econômica. Então, pensamos em desistir. Sim, e aconteceu uma coisa muito interessante. Um empresário, não vou dizer o nome dele, foi lá na minha empresa e disse que tinha interesse em comprar a empresa. Só que ele nos humilhou tanto na hora da compra da empresa, ele começou a dizer, essa máquina aqui, eu lembro até a expressão dele, eu quero comprar tipo Finame, eu quero uma carência de 3 anos para começar a pagar essa máquina tua aqui e vou te pagar em 80 vezes. Cara, ele sabe? Assim. E aí ele contando como ele era bom, que ele fazia, que ele acontecia, e falando mal das minhas máquinas, falando mal do meu produto, falando mal disso, falando mal daquilo. Nós ficamos com tanta raiva dele, mas com tanta ira dele, sabe? Que eu falei para minha esposa, eu não vou vender para esse cara. Eu não vou negociar com esse cara, eu não quero nem sentar para conversar com ele. E sabe o que foi bom? Porque aquilo mexeu conosco. Vamos tentar mais um tempo. Sabe? Vou fazer dar certo esse negócio. Vou fazer dar certo. E aos poucos conseguimos ir acertando o produto, melhorando a clientela, e a empresa foi crescendo, e nós fomos nos alegrando. Daí entrou já o 3º ano, as coisas estavam mais fáceis, o 4º ano foi melhorando, o 5º ano, o 6º ano. 7º ano a gente já comprou um terreno grande, já fez um barracão enorme. Né? Aquilo ali foi uma motivação. Falei, não, foi uma motivação. Vou usar o último fôlego aqui, vou fazer dar certo. Vamos tentar pela última vez. Não. Até porque quando nós íamos vender a empresa, na prática nós queríamos um prejuízo, porque nós tínhamos várias máquinas no Finame e que nós teríamos que repassar por um valor bem menor do que aquilo que a gente já pagou. Eu acredito que o maquinário deve ser um absurdo de caro para você fazer. É caro. Qualquer máquina é muito cara. Eu não sei hoje, então eu estaria faltando com a verdade se eu tivesse o preço de uma impressora, mas são muitos milhões de reais uma impressora no plástico.
Já era na caríssimo. época. Já era na época. Imagine. Então, isso imagine hoje, quando são máquinas gigantes, maior que essa sala aqui. Aham. Para imprimir o plástico, para imprimir o polietileno. Então, o que você faz? Você faz o financiamento e você vai pagando com o teu lucro. Sim. Só que nem sempre dá esse lucro suficiente para pagar o financiamento. Sim. Então, você trabalha praticamente de graça um período tentando pagar essa máquina. E, ao final, você tem uma máquina, obviamente que ela já não vale mais o preço de uma máquina nova. Vale 1/3 da máquina nova, mas é um patrimônio que você fez. Sim. E nós fomos crescendo, compramos a primeira impressora, compramos a segunda impressora, compramos mais extrusoras, Daí, nessa fizemos época- um barracão grande. Nessa época você advogava também ou quando a empresa cresceu você focou 100% Quando na a empresa? empresa cresceu, eu foquei 100% na empresa. Mas daí dava para viver dela daí. Mas depois, aos poucos, eu comecei A sentir falta. a sentir falta da advocacia, do direito. Foi quando eu conheci minha esposa. Como que você conheceu tua esposa? Já aproveitando esse engate aí, porque eu sei que a tua esposa é delegada também. É delegada. E braba, viu? E braba? E braba. E anda com uma pistola .40. Rapaz, E eu tenho medo, viu? Como que é o nome da tua esposa? É Tatiana Tatiana, Guzella. um grande abraço, Oi, viu? amor, tudo bem? Eu tô aqui, ó. Tá? Pode verificar. Tá aqui. Eu falei que eu saí de casa. Na Rua né? 15, aqui em É, Curitiba. tô aqui na Rua 15, tô aqui, ó. Tá? Tá aqui Tem com o testemunha Lucas, aqui dentro. Lucas ó. Forte também, um grande abraço pra minha esposa também, Evelyn, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas aproveitando esse engate aí, como você conheceu a tua esposa? Então, a Caçadora é uma cidade interiorana, né? Tinha, na época, umas 60 mil pessoas, mais ou menos. Então, todo mundo conhece todo mundo, né? O centro é pequeno. Se Curitiba já conhece muita gente, você se imagine uma cidade interior. E eu montei uma empresa de plástico, que era a Mega Plast. E o pai dela tinha uma empresa, Somar Embalagens, que concorria com a minha. Diretamente Teu com a minha. sogro era concorrente? Era concorrente. Rapaz, como que você E o conseguiu? sogro não gostava de mim na época, sabe por quê? Rapaz do Sabe céu. por quê? Porque não existia mercado para todo mundo. Então, quando eu queria vender para uma indústria, eu tinha que tirar ele da indústria. Cara, Você não consegue chegar numa indústria aqui, como a Mille, por exemplo, aqui, e dizer o seguinte: olha, eu quero entrar nessa empresa, mas essa empresa só vai comprar de você se ela parar de comprar de um outro cliente. Sim. E para você manter uma indústria, você não vende para o consumidor final. Você não Pra vende 500 indústria. saquinhos, 1000 saquinhos. Isso quem vende, na prática, não é o fabricante. Fabricante. É alguém que comprou bobinas Terceirizado, ou comprou sim. sacos e aí vende no comércio a varejo para a comunidade, né, para as pessoas. Então, a gente precisava vender para a indústria. Então, eu não me relacionava bem com ele. Ele não gostava bem de mim. Ô, Tito, você é vendedor, hein? Porque teu sogro era teu concorrente. Verdade. Não gostava de você. E ainda queria namorar a filha dele. Como que você conseguiu quebrar Pois essa é, barreira? Como pois você é. conseguiu quebrar essa barreira aí? Você cara? veja como é que é, né? Rapaz, tem que ser muito vendedor para conseguir, tá? E daí, como que conheceu Então, ela? Ela fazia Direito na mesma faculdade que eu dava aula. Ah, você já dava aula. Eu era já. professor, daí eu estava dando aula lá, eu retornei para o magistério, quando minha empresa já estava um pouco mais estável, né? Advogava pouco, mas dava aula de direito penal, porque eu adoro magistério. Eu tenho uma predileção por isso. Tanto que eu brinco, se perguntam como é que eu quero morrer, né? Ou eu quero morrer em troca de tiros com bandidos, ou eu quero morrer, né, dentro de uma sala de aula, no intervalo, porque eu não quero deixar os alunos chocados, né? Entendeu? Por que eu digo Você isso? gosta mesmo. Por que eu digo isso? Eu quero morrer trabalhando. Eu quero morrer empreendendo. Eu não quero morrer num quarto jogando dominó, né? Numa praia sentado, tomando água de coco. Vou continuar tomando água de coco, mas não na praia sentado, praia, aposentado. que tá nativa Isso não faz ainda. parte da minha vida. Que legal, que legal. Então, voltando ao assunto, então, né? Eu era professor ali e ela era estudante de Direito, mas na época ela nem me cumprimentava. Mas você sabia Passa. que ela era filha do homem lá. Ela era filha do meu concorrente, sim, sim. Sabia. Essa aí é filha do concorrente. Lá, Tanto o cara... que eu brinco com ela nem lembra dessa situação. Um dia eu fui no correio levar um Sedex urgente para um cliente meu, uma amostra de plástico. Eu chego e encontro ela na fila do Sedex também, ali em Caçador. E aí eu quis puxar o assunto com ela, uma moça bonita, né? Uma loira bonita. Puxei, e aí, como é que está o mercado? Ela olhou para mim, né, e disse para mim: eu não tenho mercado, eu tenho indústria. Nossa! Ela... E pegou e virou as coisas. E continuou, e nem me deu ela- bola. ela- Me deu uma cacetada. Ela né? não lembra disso? Ela não lembra exatamente disso. Não Mas tem o mercado, mas tem tem uma uma indústria. coisa, né? Sabe aquela máxima? Aquele que bate, né? Esquece. esquece, Aquele que apanha. leva, aquele que leva, ele fica com vergonha na hora. Essa você leu. E todo mundo conhecido ali, eu não sabia nem enfiar a cara.
Não tem um mercado, tem uma indústria. Tem uma indústria. Aí você já E eu perdeu quis dizer o rumo. no mercado, no sentido de como é que está Sim, a o mercado, produção, sim. né? Como é que estão as vendas. Eu quis puxar assunto com ela. Cara, e ela não lembra disso. Ela não lembra disso. Mas quem E apanhou aí lembra. nós começamos a namorar. Aham. Eu fazia a direito penal parte geral, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte teórica, mais filosófica do direito, que é os primeiros anos. E aí ela não estava mais nas minhas turmas. Então eu continuei namorando, comecei a namorar com ela, e aí quando ela se formou, eu fui professor homenageado da turma dela. Olha que interessante. Ela que me entregou uma placa de professor homenageado. Caraca, meu, que da hora. E o sogro? O sogro Não, já estava gostando já ou não? O sogro já gostava de mim, né? Já sentava na mesa com ele? Já sentava com ele. Já tomava uma coca gelada com ele? Ele reclamava muito que eu entrava nos clientes dele. Né? Ele me xingava, ele me dizia, né, tá vendendo em tal cliente, esse cliente é meu. Ô Tito, e as duas indústrias, você namorando a filha do teu concorrente, e as duas indústrias estavam lá no mercado, acontecendo. Estavam no mercado lutando. Caraca. Entre elas. Caraca. Porque não tem mercado para todo mundo. É um mercado bem acirrado. É uma negociação de leão. De leão. Eu imagino. De leão. Tanto que muitas vezes você chega no cliente e verifica que o cliente está pagando preço e custo. Ele chega e diz, olha, eu vou comprar ali 10 toneladas, vamos pegar ali a 20 mil, estou gastando 300 mil de plástico por mês. Daí você diz, não, eu tenho interesse em vender 300 mil de plástico para você. Daí você faz o cálculo, 17 de ICMS, 15 de COFINS, IPI, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Aí você diz, mas espera aí, não fecha esse cálculo. Você está comprando abaixo do preço de custo. Daí você olha, mas então tem alguma irregularidade? Não, está aqui a nota emitida. O cara está entrando, às vezes, no mercado, pagando para vender. Que doideira. Para ganhar o cliente. Para ganhar o cliente. Para dominar o cliente. E ele precisa de caixa também. Ele precisa colocar dinheiro. Também. Ele precisa trocar dinheiro. Né? Não estou dizendo que isso seja feito pela Somar, mas só para ter uma ideia da briga de mercado que existe. E às vezes só para derrubar o concorrente. Ô Tito, e como que foi? Essa indústria existe até hoje ou você vendeu? Como que conseguiu? Então, vamos por partes. Então, nessa época, comecei a namorar com a Tati e ela cuidava da empresa de plástico do pai dela e eu da minha. Ela cuidava do financeiro e eu da parte de venda. Então, eu não tinha muito contato com ela em termos de indústria, certo? Porque são ramos diferentes dentro da empresa. Né? E eu mencionava para ela que eu tinha vontade de voltar para a advocacia, de até fazer uma advocacia dativa, gratuita, para ajudar pessoas carentes. E até fizemos isso. Eu comecei a pegar alguns clientes carentes lá em Caçador, né? E porque ela tinha muita vontade de advogar, só que ela não tinha OAB, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. E para isso ela precisava estudar. Porque para ter inscrição no OAB, hoje, não basta se formar. Você tem que fazer uma prova, tem que estudar, não é uma prova tão simples. E eu falei para ela, estava namorando, falei, se quer estudar para a prova da OAB, eu te ajudo. Aí eu comprei diversos livros, eu tenho um método de estudo, cada um tem um método de estudo. Comprei diversos livros, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Mais sinopses, né, que são livros mais reduzidos. E passamos a fazer fichamento, que é resumo de todos esses livros. E passamos ali 6 meses estudando, mais ou menos 7 meses estudando. Tirávamos toda noite, 3 horas por noite estudando. Estudando, cara, que da hora. Eu e ela. E aí ela fez a prova da OAB. Até a primeira vez ela perdeu, ela fez a primeira parte, passou na prova, e daí ela esqueceu de fazer a reinscrição, que tinha mudado o edital. Eu entrei com mandado de segurança, ganhamos o mandado de segurança, mas só que resolvemos fazer a prova novamente, porque até que isso se resolvesse judicialmente não ia valer a pena. E então, aí ela acabou passando na prova da OAB, teve inscrição na OAB de Santa Catarina, Lucas, e começamos a advogar um pouco. E eu falei para ela um dia, então vamos fazer uma especialização em direito criminal. Né? Eu já tinha uma especialização em direito administrativo. Aí viemos para Curitiba, eu escolhi a faculdade. Falei, olha, no meu compreender, né, a melhor faculdade de Curitiba, nesse contexto, eu vi os professores que estavam ali, era a Unicuritiba, a antiga Faculdade de Direito de Curitiba. É uma faculdade particular, tinha vários professores ali que eram ex-colegas meus de aula,
Né? Que Então da hora. tinha o Rodrigo Chimin, que era um procurador de justiça famoso aqui. Tinha o Luiz Antônio Câmara, que era um advogado tradicional hoje aqui do Paraná, que era meu colega de aula da época, né? Não da mesma faculdade. Ele era formado em Direito na Curitiba, se formou em Direito na Curitiba, mas era meu amigo de época. Aí escolhi a faculdade e viemos fazer a especialização. Aqui em Aí Curitiba. fizemos junto a especialização, aí resolvemos embarcar no mestrado. E aí fizemos um mestrado juntos, também na Unicuritiba aqui. Passamos, então, nessa época, a empresa já estava bem mais estável, vínhamos toda semana para Curitiba. Toda semana para nós cá. tínhamos que vir por causa do mestrado. Cara, ô, delegado, que doideira. Vê mais uma água de coco. Não, tranquilo, está Tá bem tranquilo? tranquilo aqui. Hein, que doideira. Vocês começaram na mesma indústria, no mesmo ramo. Você é advogado primeiro, né? Ela também. E acabaram vindo para Curitiba fazendo um mestrado, é isso? Fizemos o mestrado aqui, aí resolvemos publicar um livro. Vocês têm um livro? Eu tenho várias obras publicadas, mas na época eu escrevi um livro que se chama Medidas Cautelares Pessoais nos Crimes contra a Ordem Econômica, Que legal. da editora Juruá, de Curitiba. Eu publiquei o livro. E aí ela também publicou um livro, né, que é Crimes Tributários. Até quem faz o prefácio é o advogado criminalista, que eu acho o maior advogado criminalista da história do Paraná, que é René Ariel Dotti, que foi meu professor. Que da hora, que da hora. Aí publicamos o livro, e aí nós estávamos em Caçador e voltamos da aula, porque nós tínhamos mestrado, especialização, nós tínhamos as empresas de plástico, ela Somar, Indústria, Comércio e Embalagens, e eu a Megaplast. E nós começamos a dar aula na Universidade do Contestado, que é a Universidade de Caçador, em curso de Direito. E a tua indústria lá rolando lá? A minha empresa rolando. Aham. Eu passava a maior parte do tempo do dia na empresa, Aham. né, mas já tinha tempo na minha atividade empresarial ali para estudar durante o dia. Né, já organizava minhas coisas, preparava minha aula, e eu gostava muito do magistério. E você já pensava em morar em Curitiba ou não? Meu sonho era retornar para Curitiba. Meu objetivo sempre foi retornar E o para da Curitiba. Tati? Só que a Tati não, porque ela não tinha esse contato tão grande quanto com Curitiba. Sim. Então o sonho dela era ser empresária, era advogar, era ter contato com o direito. Até porque ela já tinha uma grande indústria já do pai Até dela. porque ela tinha o pai dela tinha uma grande Ela indústria queria lá. tocar o negócio do... Queria tocar o negócio dela. Entendeu. E aí nós começamos a dar aula, né? Tínhamos livro escrito, e um dia eu falei para ela, eu disse, olha, meu sonho sempre foi ser delegado, já tinha dito para ela várias vezes, né? Mas é um sonho que eu tinha abandonado por causa de um contexto. Sim. Economicamente não valia a pena, né? Eu teria que me dedicar novamente, porque concurso público não tem nada a ver com magistério, não tem nada a ver com advocacia. Concurso público é algo específico, você tem que ser concurseiro para isso. Né? Você tem que decorar conceitos, tem que saber a Constituição de cor, tem que estudar uma gama de legislações que você não estuda como advogado e nem como professor. Professor é um estudo stricto sensu, um estudo mais fechado. Né? Você estuda a parte geral, ou o Código Penal e certos doutrinadores, mas quem é concurseiro tem que estudar todo o ordenamento jurídico. Tem uma expertise em tudo, praticamente. E você diz economicamente, até porque no ramo de empresário você ganha muito mais do que um delegado, é isso? Nessa época eu tinha muito mais retorno econômico como empresário, empresário. e como professor e como advogado ali do que como delegado. Mas teu sonho falava mais alto. Mas meu sonho falava mais alto. Um dia eu falei para ela, olha, o meu sonho é ser delegado. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Mas ela disse, mas você já me contou isso várias vezes. Eu falei, pois é, mas a minha empresa hoje está bem estável. Né? Quem sabe eu vendo minha empresa, né? E você vou levar adiante meu sonho. Daí ela me disse, bom, né? É uma ideia. Né? Só que aí surgiu uma situação, meu cunhado, que era empresário, e minha irmã tinha interesse em comprar. Um dia eu comentei com eles, falei, olha... O teu cunhado era teu sócio? Era meu sócio. Assim? Né? Eu falei para eles, olha, eu tenho interesse de sair daqui. Né? Aí meu cunhado me disse, não, qualquer coisa nós temos interesse em comprar. Né? Ele já tinha patrimônio, formado patrimônio. E você vendeu para o teu cunhado? Aí eu falei para minha esposa, vou vender a empresa. Né? Se não der certo, né, no concurso público, o concurso público tem centenas de candidatos por vaga. Né? Existe sempre a possibilidade de não dar certo. Eu falei, se não der certo, eu vou para a advocacia e vou para o magistério, vou ficar dando aula, umas aulinhas aqui, vou dar aula em cursinho, vou advogar, eu vou ter uma boa condição econômica na venda da empresa. E aí eu vendi minha empresa para o meu cunhado e para minha irmã. Ô Tito, isso era que ano, mais ou menos? Já te digo,
Já te digo, deixa eu pensar, o concurso de Minas Gerais foi 2011, 2010, 2009. Aham. 2009. 13 anos atrás, praticamente. Mais ou menos isso. Daí você vendeu a tua parte lá. Aí eu vendi minha parte na empresa. Ô, Tito, deixa eu fazer uma pergunta. Cara, não doeu porque você colocou teu suor ali. É porque... Eu sei. Pessoas falam para eu não ser tão apegado às coisas. Mas, cara, quando você constrói um patrimônio, uma empresa, cara, você suou ali, pô, tá dando certo. Como que foi essa negociação aí? Como que foi essa venda aí? Eu acho que na vida tudo tem um tempo. Tá. Inclusive a nossa vida, ela se exaure. Né? Quem acha que vai viver para sempre tem um ledo engano. Né? Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência da finitude, tenho consciência da morte. Eu trabalho com a morte, principalmente na minha atividade policial. Sim. Apesar de eu trabalhar com risco baixo em virtude de certos cuidados que nós temos. Tá. Eu não me exponho, até vamos conversar sobre isso depois, Tá. em bares, em situações que possam me gerar problemas. Mas voltando ao caso ali, então eu tenho esse conceito muito intrínseco dentro de mim, né, que as coisas vão passando. E o meu tempo como empresário ali, a empresa estava bem, estava estável, chegou um ponto em que ela não precisava mais de mim, a empresa. Ela estava andando sozinha. Então, nesse momento, eu não era mais importante para ela. Ela já alcançou, né, pernas próprias, ela já tinha um caminhar dela mesma, da empresa. E eu pensei em ir para um outro objetivo, um outro desafio, porque eu trabalho com desafios. Ali não era mais um desafio para mim. Né? Aí então eu resolvi mudar de ramo. Então eu vendi. Aí eu falei para minha esposa, bom, então agora nós vamos ter que montar uma estrutura de estudo. Eu já tinha sido professor de cursinho, professor de faculdade, estava dando aula na época. Disse para ela, a primeira coisa, eu vou comprar uma sala comercial aqui e vou montar um local para nós estudarmos. Então vai ser da mesma forma que eu faria se eu fosse trabalhar, eu vou estudar. Então eu saio de manhã de casa e eu vou para o meu escritório, só que estudar. Então tinha biblioteca, tinha uma cadeira boa de estudo, tinha uma mesa. Você saía de casa no teu escritório para estudar? Para estudar. Tanto que eu não advogava nessa época. E ela tocando a empresa e ela tocando a empresa dela e estudando meio período. Tá. Mas a empresa era familiar, então o pai dela entendeu o contexto e deu a oportunidade para ela estudar. Então ela estudava a tarde inteira comigo. Ela chegava lá 1h30 da tarde e ficava até 7 horas da noite. Depois a gente saía, ia para academia todos os dias. Então essa venda aí da empresa te deu um conforto, tem uma segurança. Essa venda da empresa me deu uma segurança, tanto que eu comprei diversos imóveis. Eu tenho muitos imóveis aqui em Curitiba, tenho imóveis em Caçador, tenho imóveis na praia. Ela me deu a condição de, se eu precisasse, viver dos meus aluguéis. De uma renda residual. De viver de uma renda residual, de aluguel. De uma venda, eu poderia viver tranquilamente, né? Não com muitos gastos, né? Sem exagerar. Mas tinha aquela renda eu poderia viver disso. Né? Mas era a minha situação única. E passamos a estudar ali. Né? Eu montei um plano de estudo. E dali o foco era para ser advogado. Desculpa te cortar. Ali o foco era para ser delegado. Delegado. Só que eu não queria passar no concurso em Minas Gerais. Foi o primeiro concurso que abriu. Não queria passar. Sério mesmo. Porque você não queria ir para Minas Gerais? Eu não queria ir para Minas Gerais. Minas Gerais não é meu estado. Né? Eu adoro o povo mineiro, mas não estava disposto a ir para lá. Até porque economicamente não valia a pena para mim ir para lá. Apesar de só somar para mim, porque eu não estava ganhando, né? Não valia a pena. Mas o concurso lá, não me lembro mais quantos candidatos tinha por vaga na época. Mas devia ter 300 candidatos por vaga. Então, e são 300 bacharéis em direito, na prática. São 300 pessoas formadas em direito. Então, a concorrência é grande. E aí ela tinha prova objetiva, dissertativa e oral. Eu falei para ela, acho que a gente não vai nem passar, é a nossa primeira experiência. Né? Aí veio a prova objetiva, uma prova muito difícil. Né? Nós ficamos no número de vagas. Mas eu falei, mas vai vir a dissertativa, vai ser bem complicada. Aí veio a dissertativa, né? Nós ficamos dentro do número de vagas e depois veio a prova oral, né? Que tem ainda a prova oral. E aí eu tinha uma vantagem também na prova oral, né? Porque eu tinha sido professor. Eu tinha uma capacidade maior que a média dos estudantes de me explanar, porque a prova oral era o seguinte, tinha uma cumbuca, que é um vidro com um monte de papeizinhos e cada papelzinho tinha um ponto dentro do direito de determinada área. Então, o direito penal tinha um pote cheio de papéis, assim. Aí tinha a banca, que tinha desembargadores, professores ali na frente, tudo filmado. Aí eles tiravam o papelzinho assim, né? Por exemplo, sei lá, princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, o senhor tem 10 minutos para explanar. Né?
E depois, do nada, assim. E você tinha que falar na frente dele, na frente da banca, de tudo ali, explanar os 10 minutos. Pressão, hein? Todo mundo assim, só parado. Te encarando. E depois dos 10 minutos, eles perguntavam para você. Aí eles inquiriam a respeito do assunto, faziam questionamentos. Cara, que doido. O pessoal entrava tremendo lá. Eu imagino. Eu não entrava tremendo porque eu tinha a experiência de magistério. Então, bem ou mal, né, o medo não faz parte do meu vocabulário. E a Tati com você? E a Tati com você também? E a Tati também. Foi indo, foi indo e foi indo. Você foi passando, ela eu falei também? para ela, nós só vamos se os dois passarmos. E os dois foi passando, você passou. E fomos passando, de repente chegamos à prova oral. Eu falei, só me falta nós sermos aprovados. Cara, que da hora essa história. E aí fomos aprovados. Só que ela estava grávida nessa época. Estava grávida. Nós já estávamos casados, nosso primeiro filho, ela grávida. Aí ela não pôde fazer escola de polícia, porque a escola de polícia é muito pesada. É tiro, exercício. E ela estava grávida? Aí ela não tomou posse como delegada. Né? Nós entramos com mandado de segurança para garantir a vaga dela. Sim. E ficou determinado que quando saísse uma nova escola, porque a escola é uma estrutura que não é pequena para ser montada, e economicamente o Estado não teria como montar uma escola de polícia para ela. Para ela, entendi. Sabe? Professores de tiro, professor de defesa pessoal, aula de criminologia, aula de legislação, e durante vários meses. Não tem como montar para um aluno só. Aí ela dependia do próximo concurso. Quando saísse o próximo concurso, para ser inserida na escola, para poder fazer escola, para poder tomar posse lá. Porque lá, diferentemente daqui, do Paraná, aqui toma posse antes da escola. Aqui você se torna delegado e investigador antes da escola. Você faz a escola como delegado. Lá, não. Lá você... Faz a escola antes. Lá faz a escola antes. Aí, ela foi comigo lá para Minas Gerais. Tanto que eu lembro, num dos primeiros dias de aula, eu estava lá com meus colegas, todos sentados, todo mundo feliz, alegre, contente. Aí o professor tentando animar os alunos, disse, olha que bom, olha quanto vocês vão ganhar por mês aqui de salário, né? Uma nova vida para vocês. E aí ele começou a perguntar aluno por aluno na sala para buscar interrelação teu nome, o que você fazia, quanto você ganhava. Quanto você ganhava, que maravilha. Então estava todo mundo quebrado ali, todo mundo estudante quebrado. E né? você? Aí quando chegou para mim, disseram, e você? Eu falei, olha, eu tive uma perda salarial gigante, né? Porque eu era empresário, eu era professor, eu era advogado, então eu vou ganhar 20% do que eu ganhava. Caraca. Aqui como delegado. Cara, Só que eu tenho minha renda de imóveis, eu estou vindo fazer um sonho. Eu vou trazer um sonho. Delegado, então, realmente economicamente não valia a pena para mim. É o teu sonho mesmo, é o que você queria. Era um sonho mesmo. Que doideira, que cara. Coisa, né? Que coisa. Geralmente é o Não tem lógica, né? É o contrário. Geralmente é o contrário, né? Tanto que quando eu passei ali no concurso, eu comprei na época um Passat Turbo novo. Passat Turbo, na época, era um carro dos sonhos. Carrão, era um... Hoje, o pessoal gosta mais de SUV. Sim, mas naquela época era um dinheirão. Sedãs, né? Então, eu comprei um Passat importado alemão, turbo, com teto solar. E você se tornou delegado de Minas Gerais, então? Aí eu fui para Betim. Para Betim. Morou quanto tempo lá em Betim? Ficamos em Betim. Eu fiquei, acho que uns 5 anos em Betim, 4 anos. E como que foi isso? Mas eu estava em Betim lá e trabalhei em diversas delegacias. E eu falei para a Tati, eu vou tentar voltar para o Paraná. Se não der certo, eu vou desistir. Porque eu não vou ficar aqui em Minas Gerais. Adoro o povo mineiro. Né? Mandar um abraço para o povo mineiro. Tudo bem, pessoal? Pessoal de Betim, não estou falando mal de vocês, viu? Adoro o povo mineiro, hospitaleiro, adoro a goiabada, pão de queijo. As pessoas até são mais extrovertidas do que aqui no Paraná. Mas não é minha terra. Não é minha gente, não é meu povo. Não é minha cultura. Eu sou da cultura do chimarrão, eu sou de tomar vinho, lá não tem nem vinho para vender. Olha só que doideira. E daí, como que foi esse processo de 5 anos, você morando lá? Foi um processo de adaptação. A Tati se tornou delegada também lá? Também? Ela não chegou a tomar posse como delegada. E aí surgiu um concurso aqui no Paraná. Né? Abriu o concurso, só que nessa época eu não estava mais estudando. E eu falei, só me falta essa agora, né? Eu vou ser reprovado no concurso do Paraná, porque não estou estudando. E concurso público, com centenas de candidatos por vaga, você tem que estudar muito. Então eu pensei, nossa, eu acho que eu errei, eu deveria ter ficado em caçador, deveria ter ficado advogando e estudando, e quando abrisse esperando a oportunidade e estar preparado para o momento em que abrisse o concurso do Estado do Paraná. E aí abre o concurso do Estado do Paraná, eu estou sem estudar há 5 anos. Porque eu não conseguia estudar.
porque você não estuda no horário de folga. Aham. Você até consegue ler no horário de folga, mas estudar não consegue de forma organizada, de forma responsável para um concurso público. Porque se você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você lê 1 hora, isso não é estudo. Estudo para concurso tem que estudar muitas horas por dia, as leis estão mudando, você tem que ver a interpretação do STF, do STJ, em relação a cada artigo da lei. Tanto que quando eu dava aula, as pessoas me diziam, eu entendo de tal assunto, mas para um concurso público, eles não querem saber se você sabe o que é isso, eles querem saber se você sabe o que é isso, qual que é o entendimento do STF sobre isso, qual que é o entendimento doutrinário sobre esse assunto. A tua opinião não importa. Então, e como que foi esse... Tá, ficou 5 anos, seu filho nasceu... Então, o filho nasceu em Minas Gerais. o meu filho, na realidade, ele acabou nascendo em Caçador. Pega ali, ó, tá aqui, ó, tem outra água de coco Meu ali, ó. filho nasceu em Caçador. seu- Porque nós conhecíamos os hospitais de lá daí e vieram tudo. pra cá. Ele acaba nascendo em Caçador. Tá? E aí surge o concurso, então, que eu estava falando do Paraná. Aí fizemos a inscrição, né, e me bateu um arrependimento muito grande na época. Eu falei, nossa, como que eu fui ingênuo, né, infantil esse tempo todo. Eu estava tão emocionado com o meu trabalho novo como delegado, que o tempo foi passando, né, eu esperando a Tati tomar posse, e acabei não conseguindo estudar para o concurso. Aí abre o concurso aqui. Aí também, no último concurso para delegado, que não foi o meu agora, o último deu 700 candidatos por vaga. 700 por um. 700 por um. Mas muita gente. Eu não lembro na época. Eu acho que deve dar 300, 400 por um, porque as coisas estão piorando cada vez mais, né? Sim, é. Estão ficando cada vez mais difíceis. Aham. Mas deve ser 300, 400 por um. Mas, E tinha, se não me engano, 50 vagas. Caraca, é muita É. gente. Aí viemos para o concurso público, Hum. né? Eu orava mais que estudava, né? Aham. Porque não dava mais tempo. Era fé naquela hora, era fé. Na fé em Deus. É isso aí. né? Pedindo a Deus, Deus me ajude, por favor, me ajude. Isso né? que foi, Só que Deus é justo. É aquela velha história, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus Aham. e diz o seguinte, por que ele seria tão injusto de permitir que você passasse no concurso e tem alguém que está estudando mais que você? Sabe? Então tem coisas que não podem pedir. É. Você pode pedir se você merecer. Né? Se você merece, você está no patamar dos que mais estudaram e que mais se esforçaram. Mas se você não está no patamar dos que mais estudaram e mais se esforçaram, você não tem nem razoabilidade para pedir. É isso aí. Então, mas eu orava pedindo assim mesmo, estudava quando dava. Né? Aí, quando abriu o concurso, eu fui trabalhar em central de flagrantes lá, que trabalha 24, daí folga mais tempo, tem 32 de folga. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas, e passei a estudar, e abre o concurso. Né, e vim fazer aqui. E veio você e tua esposa. Eu e minha esposa. E aí havia mais um problema. Os dois tinham que passar no concurso. É verdade. Porque Os dois. E daí, isso foi que ano? Concurso foi de 2013. O concurso. Mas não necessariamente se toma posse em 2013. Tá. E como que foi? Foi fazer... Aí viemos para o concurso, Aham. né, e fomos fazendo as provas, e acabei passando em primeiro lugar. Caraca, hein? Ó, produção. Parabéns, Primeiro lugar hein? No concurso E a tua- de 2013 no estado do Paraná. E a Tati? Primeiro lugar. Passou A também? Tati passou muito bem. Não me recordo mais, foi 10º, 7º. Ela passou muito bem. Ela foi bem nos primeiros lugares também. Aproveitando como é ser marido de uma delegada. me fala como que é ser marido. Cara, os dois são delegados, Os cara. dois delegados, isso mesmo. Cara, eu acho que... E trabalhamos juntos, né? Então- Na mesma delegacia hoje, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Você uma curiosidade, já viu se tem casal delegado no Brasil também? Se tem... Cara, Nunca vi. Cara, que dá os Eu dois... sempre brinco, porque eu sou professor também, né? A diferença entre legítima defesa e homicídio qualificado. Se a minha esposa me matar, né, discutir comigo, me der um tiro, é legítima defesa. Ela repeliu injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários, que é o que está previsto no Código Penal. Né? Ela é mulher, ela pesa metade do que eu peso. Né? Não, um pouco mais, né? Ela pesa 50 e poucos quilos, eu peso 90. Né? Sou bem mais forte que ela. Então, ela age em legítima defesa. Eu cometo feminicídio, vou ser preso, vou ser escrachado, vou ser expulso da polícia e assim por diante. Então, essa é a nossa relação em casa. Sim, senhora, meu amor, me perdoe.
Cara, que legal, cara. Então, e vocês trabalham juntos, então, hoje? Trabalhamos juntos. Só para você entender de forma bem resumida a delegacia de homicídio, que é a questão um pouco mais complexa. Mas, basicamente, Curitiba é dividida em 4 partes hoje. Norte, Sul, Leste e Oeste. A minha parte começa da Água Verde e vai até o Alto Boqueirão. São mais ou menos 500 mil habitantes. Todo homicídio consumado ou tentado é da minha delegacia, da 2ª Delegacia de Homicídios. Ela é a primeira delegacia de homicídios. Tem 4 delegacias de homicídios na mesma divisão. A cidade dividida. Nós trabalhamos no mesmo prédio, que é aqui na 7 de setembro. Por que a gente trabalha no mesmo prédio? Porque essa fronteira geográfica não existe na prática. Então, a gente tem que se relacionar com os outros delegados. Às vezes, um homicídio que é praticado na minha área é alguém da área do outro. Então, mas cada um é responsável por 1/4 de Curitiba. Então, tem 4 delegados, basicamente, né? Tem a doutora Camila Seconello, que é da nossa delegada divisional, que cuida mais da parte administrativa da delegacia, da estrutura, e representa a delegacia. Mas a investigação é minha. Né? Os casos são meus e eu que apresento para a imprensa quando tenho um resultado positivo. E aí tem mais 2 delegados, o doutor Tiago e o doutor Vitor. E ainda os inquéritos mais antigos tem a DHMC com o doutor Marcos, que nós chamamos de delegacia de crimes complexos, que não foram resolvidos, que passou mais de 3 anos, vai para a delegacia dele. Então, são 4 delegados que dividem. E eu faço fronteira com ela, minha Água Verde, Batel, ali. Né? Então, somos delegados de homicídio, mas de áreas diferentes. Agora vamos falar de... Agora é delegado Tito. Xerifão. Vamos falar aqui do xerifão. Ô, produção, por favor. Você me permite? Porque eu quero colocar um chapéu também. E daí, porque eu gosto também desse estilo. Ó, produção, ó. Obrigado, viu, produção? Agora eu vou colocar um chapéu aqui. E eu quero saber também dessa história desse chapéu. E chapéu da minha esposa. Eu tenho um marrom lá. Eu falei, não, vou com preto. Essa é da minha esposa. Mas eu quero também saber dessa história desse chapéu aí. Mas antes de falar dessa história desse chapéu que você usa e tal, eu acho que é a tua marca também, me fala antes, já que a gente está nesse trâmite de Minas Gerais e tal, e Curitiba, tem muita diferença de estado para estado, delegado, ou não? Em termos culturais? Culturais, a forma de lidar lá também como delegado, ou não, é a mesma coisa. Existe alguma diferença de estado para estado? Ou não? Olha, o Brasil tem uma homogeneidade cultural hoje, né? Até porque as informações que chegam às pessoas têm a mesma origem. Né? Assistem os mesmos programas de televisão, os mesmos filmes, nós temos o mesmo presidente da República, as políticas são as mesmas em todos os estados. Então, há uma tendência, né, de que seja tudo muito parecido. Diferente de quando você vai passear na Argentina, né? Que você conversa com pessoas lá tem uma cultura, uma forma de agir totalmente diferente. Então, basicamente, as estruturas policiais são similares, tanto aqui quanto em Minas Gerais. Mas Curitiba é uma cidade mais segura, posso dizer para vocês. Curitiba é a cidade é a capital mais segura do país. Você consegue me dizer, mensurar isso? Por quê? Por que é mais seguro? Eu vou te dizer por quê. Na minha área, que compreende Água Verde e vai até o Alto Boqueirão. São 500 mil habitantes. Eu não tive, nos últimos 4 anos, nenhuma vítima que tivesse sido morta, que não fosse ou traficante, ou tivesse vínculo com o tráfico, ou fosse uma questão pessoal da vítima. Então, diferentemente do que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. Não tive nenhum pai indo trabalhar que tenha levado um tiro, uma pessoa na rua que tenha morrido. Por que acontece aqui em Curitiba? Que difere das outras capitais. A polícia tem controle sobre tudo aqui. Eu tive, por exemplo, Fortaleza. Eu estava de férias, fui para Fortaleza. E eu gosto de passear nos lugares que eu vou, não só na orla. Eu gosto de passear na orla, lógico, né? Mas passear na orla, gosto de ir em bons restaurantes, mas eu gosto de sair do centro para conhecer a cidade. Então, eu contratei um Uber lá para dar uma volta. Falei, ó, vamos passear, vamos acertar um valor aí e vamos... Você me Quero leva conhecer. nos bairros aí, você me conta, você conhece, era mais antigo ele. Em vários bairros ele não conseguiu me levar, ele me disse, olha, aqui só com autorização do tráfico. Caramba. Eu falei, tem que ter autorização, tem que ter autorização. Eu falei, igual São Paulo e Rio, igual São Paulo e Rio. E a polícia não entra? Não, a polícia não entra aqui. Quando entra com autorização. E ele falou, e Curitiba? Eu falei, não, Curitiba não tem isso. Curitiba não tem isso. Curitiba não tem isso, não temos bares fechados aqui.
Nós temos controle sobre tudo o que acontece. O meu bairro mais problemático, que eu acho que é o bairro mais problemático de Curitiba, se chama Parolim. Tem a favela do Parolim ali, um aglomerado, que é bem complicado, tem muitos homicídios ali. Nós fazemos operações toda semana lá. Toda semana lá nós fazemos operações. E quando chegamos lá, a bandidagem se esconde. Vai para baixo da cama, vai para buraco, mas não enfrentam nós. Nós não encontramos muro de concreto, como tem no Rio de Janeiro, como tem no Jacarezinho. Lembra do Jacarezinho? Sim. Chegando lá e encontrando muro de concreto. Para quem não sabe, muro de concreto não tem nada a ver com muro de tijolo, pessoal. Muro de concreto é uma construção muito mais difícil, muito mais forte e não passa nem tiro de fuzil. Tinha muro de concreto na rua, com buraco para os criminosos atirarem com fuzil do outro lado, no Rio de Janeiro. Agora, né, na última operação, que morreu mais de 15 criminosos e que uma certa parte da imprensa criticou a polícia, né, que é uma coisa absurda. Então, nós não temos isso. Tanto que nós não temos sequestros aqui no Paraná, praticamente. Não existe. Verdade. O que existe é aquele sequestro relâmpago. Mas o sequestro em si não existe. Por quê? Porque tudo é negócio. Tráfico é comércio, sequestro é comércio. Como é que você vai sequestrar hoje alguém e vai levar para onde? Você tem que levar num lugar que esteja dominado, que você tenha poder sobre o local. Aqui você não tem nenhum local dominado. Você chega num barraco, por exemplo, do Parolim, você tem um domínio sobre o barraco, mas do lado tem uma dona de casa que você não tem domínio, do outro tem um catador de papel que você não tem domínio. Aí ele vai te entregar, ele vai avisar a polícia, ele vai passar informação, diferente do Rio. No Rio, você entrou em determinados bairros, os próprios criminosos já cercam a entrada. Aquilo ali é deles. Lá eles têm o GatoNet, né? Que é o controle sobre a televisão de forma ilícita. Eles têm o controle sobre a energia elétrica de forma ilícita, que ninguém paga energia lá. Eles têm o controle sobre o gás, eles vendem gás lá dentro. Eles têm o controle sobre a segurança, eles vendem segurança lá dentro. E eles têm um tráfico muitas vezes mais forte. Então, o criminoso de lá é rico. O criminoso de lá é poderoso. O criminoso de lá, ele mantém um status quo fortíssimo de poder. Aqui nós não temos isso. E a partir do momento que ele tem poder, ele passa, de alguma forma, a corromper a polícia, a comprar a polícia civil, a comprar a polícia militar, a comprar a comunidade, a comprar a sociedade. É assim que se formam esses focos de poder no Rio e São Paulo. E agora em Fortaleza, que eu nem sabia que Fortaleza estava assim, que o Uber me contou. Doideira, não podia entrar nos locais. Que eu não podia entrar nos locais, que lá é deles. Os locais. Sabe, nós não temos isso. A partir do momento que nós temos esse domínio sobre os criminosos, nós apuramos a maior parte dos homicídios que tem aqui. Nosso índice de resolução é o melhor do país. Então, às vezes as pessoas dizem, a polícia enxuga gelo. Isso não é verdade. Porque nós prendemos um criminoso, sim. A legislação é falha, sim. Esse criminoso vai para a rua mais cedo ou mais tarde, sim. Mas o tempo que ele ficar preso, eu desestruturei o negócio dele. É como você pegar naquele exemplo do plástico, que eu falei agora, que eu era empresário, você vai lá, prende o Tito, prende o Alexandre e prende a Bea. Né? A Bea era minha irmã, que cuidava do financeiro, prende o Alexandre, que cuida da produção, e prende o Tito, que cuidava de vendas. O que você faz? O que acontece com a indústria naquele momento? Quebra. Ela vai se arrebentar. Ela vai se desestruturar. Vai perder a clientela, o financeiro não sai mais sem cobrar, o setor de produção não acerta mais o produto. Você tira uma bagunça o negócio. Ela vai sobreviver, talvez sobreviva. No tráfico sobrevive, porque não é uma clientela diferenciada, mas você desestrutura o crime. Então eu vou lá, prendo o criminoso. Você tira o cara da jogada. Eu tiro ele e ele não volta mais na prática, porque ele vai preso, o outro vai assumir o lugar dele. Agora, para acabar com o tráfico, para resolver definitivamente, aí sim são políticas sociais. As pessoas dizem, olha, políticas sociais não enfrentam o crime, enfrentam a longo prazo. Porque, no primeiro momento, nós precisamos de policiais bem pagos, policiais bem treinados, policiais bem armados. E uma inter-relação com a sociedade. Ponto 1. Agora, para mudar o Brasil, transformar o Brasil numa Noruega, numa Suécia, né? Aí já é uma outra história. Aí nós temos a questão social. Aí aquele menininho que está andando de pé no chão agora lá no Parolim não pode mais ficar sem escola, né? Não pode mais ficar sem alimento, não pode mais ficar sem apoio. Porque você entra no cachimba lá e você vê centenas de crianças de pé no chão. Sim. E aí, qual a perspectiva do tráfico cooptar eles? Qual a possibilidade? Você, de pé no chão,
andando lá com o traficante herói, né? Você não vai virar aviãozinho? Não vai virar olheiro dele? É uma honra ser olheiro dele. É uma honra ser o aviãozinho dele. Né? Já entregar pequena quantidade de droga. Aí sim, o Brasil só muda com políticas sociais. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, então não temos que investir em polícia. Tem que investir em polícia. Temos que trabalhar com tolerância zero? Temos que trabalhar com tolerância zero. Bandido na cadeia, legislação mais rigorosa, sem dúvida nenhuma. Mas para transformar o Brasil efetivamente num país comparável a países de primeiro mundo, só com políticas sociais de Estado, dando educação, dando saúde, né? E dando essa segurança e tolerância zero. Aí sim, aí temos uma possibilidade. Fora isso, nunca, jamais, em tempo algum. E alguém que está falando disso, alguém de cabelo branco. Né? Já viveu muito. Que já viveu muito. Não existe caminho. Qualquer discurso disso se chama mentira. E nós somos enganados a todo momento. Somos enganados por políticos, somos enganados pela sociedade, somos enganados pela mídia, somos enganados por um conjunto de informações de boa e de má fé. Às vezes, de boa fé, as pessoas falam por falar, sem conhecer. Né? Outros de má fé, porque você vê que há interesse, né, em que o modelo continue igual. Cara, fantástico. E falando um pouco dessas ocorrências, delegado, qual foi a pior ocorrência que você já pegou, já participou? Pode ser aqui em Curitiba ou em Minas também. Qual que foi uma ocorrência bizarra aí que você já participou aí? Então, vamos lá. Ocorrências perigosas, traumáticas, todas são. Porque nós lidamos com o bem jurídico mais importante, que é a vida. Sim. Então, não é comum, né, nós encontrarmos pessoas sem vida. Jovens que perderam a vida. Né? Eu tive agora há pouco tempo ali na Estado Zoológico, vai dar em São José dos Pinhais. Tinha um jovem de poucos anos e os cachorros comendo o cérebro dele no chão. Porque quando nós chegamos, né, os criminosos já tinham atirado na cabeça dele e ali, infelizmente, é o local de despejo de cachorros. Muitas pessoas que não querem ter seus animaizinhos, né, deixam por lá. Então, estavam os animaizinhos, cachorrinhos, com fome, comendo o cérebro da vítima. Mas, então, nós trabalhamos, e eu tenho que almoçar depois. Difícil, né? hein? Nós trabalhamos, temos que almoçar depois, porque nós temos que ter vida. Porque o homicídio, a morte, faz parte do nosso cotidiano. Não é algo que eu possa, eu vou agora ficar em introspecção. Bom, então eu vou ficar em introspecção todo dia. Eu trabalho com a perda da vida e com tragédias. Mas tem algumas que nos chamam mais atenção e outras que nos chamam menos atenção. Mas a vida é importante em qualquer contexto. E nós damos atenção para a vida e para a persecução penal, para a investigação, em qualquer circunstância. Mas em relação a questões pitorescas, diferentes. Eu vou falar uma grande tragédia para vocês e vou contar uma história engraçada. Eu conversei com você antes. Eu estava em Betim e meus investigadores me disseram, olha, está acontecendo tráfico de drogas em festas rave que são realizadas aqui. E aí nós vamos fazer campanha. Eu falei, beleza. Né? Eles me informaram, fiz a ordem de serviço. Tem ordem de serviço, por incrível que pareça, na polícia também, né? Ordem de serviço não é só na empresa privada. Fazer investigação, levantar dados para justificar a conduta deles lá. O investigador não sai aleatoriamente investigando, não sai na rua procurando, né, problemas. Ele investiga fatos determinados. Foi para o local e já entraram em contato comigo. Ó, tem uma BMW M3 aqui. BMW M3 é uma BMW top de linha, esportiva, cara, nova, e é um filhinho de papai, filho do empresário, que está trazendo aqui bala, né, que é o êxtase, são esses comprimidos usados por alguns jovens, infelizmente, para passar a noite inteira acordados e dançar. O que nós fazemos? Eu falei, olha, vamos ter que fazer a prisão dele, porque não tem como segurar a investigação, né, um caso grave. Foram lá, trouxeram o rapaz lá para a delegacia, tinha uma grande quantidade de cocaína e tinha uma grande quantidade de êxtase. Deu o quê? Uns 15 minutos, já chegou o pai dele e a mãe dele querendo conversar comigo, o advogado também, e nós fazendo flagrante, que quando alguém é preso, né, praticando o ilícito, nós fazemos o auto de prisão em flagrante delito. Isso é atribuição exclusiva do delegado. É o delegado que decide se ele vai ficar preso ou se não vai ficar preso naquele momento. Obviamente que o juiz depois pode analisar o flagrante e relaxar a prisão ou não. Mas é o delegado que tem esse poder de fazer o direito, de dizer o direito naquele momento. Aí eu estava fazendo o flagrante dele. O que é fazer o flagrante? É ouvir as pessoas, verificar se a droga é droga. Né? E eu ia interrogar ele naquele momento. E a mãe dele não parava de chorar lá.
Mas a mulher não parava de chorar. Mas ela, literalmente, ela molhava a mesa. De tanto que ela chorava. Porque meu filho é estudante de direito, porque meu filho é uma pessoa boa, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo. Ela nem imaginava. O pai dele tentou me comprar ali, ele já começou a iniciar, perguntou quanto eu ganhava por mês. Aí eu falei para ele, olha, senhor fulano de tal, meu pessoal já investigou o senhor, olhou no Google, né? Sim. Que o senhor é empresário de tal lugar, então não me ofereça nada porque eu não quero depender. Uhum. Tá? Não me ofereça nada. Porque eu não quero, eu sei que o senhor trabalha, eu sei que o senhor tem muitos empregados, então eu não quero terminar o dia dependendo por corrupção, corrupção ativa, que é oferecer para o funcionário público. É um crime contra a administração pública. Então, fica na sua, para por aí. Eu já vejo e não dou nem oportunidade, porque não quero aprender ele. Corta o mal na raiz. Não quero aprender ele, porque não há motivo para aprender ele. Né? Então, já avisei, e a mulher não ia embora. O pai já tinha compreendido que o filho ia ficar preso e a mulher não saía da minha mesa. E o tempo era do inquérito físico ainda, do inquérito de papel, porque hoje o nosso inquérito é digital. Então, ela me molhando a mesa, e eu cheio de inquérito na minha mesa, e o meu investigador falei, limpa ali, porque a mulher não para de chorar aí. Né? E ela não ia embora. E aí eu tentei acalmar ela. Eu disse, olha, veja bem, daqui uns dias teu filho está solto. Né? Ai, mas ele estava pensando em levar uma droga para fora para fazer um dinheiro. Contou para mim ali na hora. Ele andando de BMW M3. Caraca. E eu disse para ele, então veja o lado bom. Né? Se ele vai para os Estados Unidos, ele vai tomar lá 20 anos de cadeia. Né? Eu não sei para que país ele ia, mas imagine que ele vai num país que tem pena de morte. Então, a legislação é muito rigorosa no mundo em relação ao tráfico. E aqui no Brasil é uma baderna. Isso aqui é uma vergonha. Né? Daqui uns dias seu filho está solto. Né? Então, a senhora fique tranquila. Peguei, abracei ela, levei ela embora. Falei, graças a Deus, foi embora que eu tenho que terminar o flagrante. Sim. Aí, dia seguinte, eu estou na delegacia ali, estou entrando na delegacia, cheio de gente na frente da delegacia, porque nós tínhamos muitas pessoas para atender, testemunhas, não sei o quê. Para um carro do outro lado da rua, né? Vem a mulher gritando, doutor, obrigado, doutor. Eu reconheci a mulher lá. Era a mãe do cara? Era a mãe do cara, veio me abraçar, obrigado, chorando de novo aqui no meu ombro. Ainda bem que não era época da pandemia, né? Chorando no meu ombro aqui de novo, obrigado. Eu falei, obrigado por quê? Não, já teve audiência de custódia, meu filho já está solto. Não vai perder nem um dia de aula. Isso no dia seguinte? Dia seguinte. Já estava em liberdade o traficante, o bandido. Como, cara? Eu fiquei com vergonha, né? Pelo sistema jurídico. Sim. Fiquei com vergonha para os meus investigadores, que eles não tinham na época tanta cultura jurídica. Então, mas como, doutor? O que nós fizemos errado? Né? Sempre teve audiência de custódia e analisou. Réu primário, bons antecedentes, não causa problema a sua liberdade para a sociedade, concedo a liberdade provisória para ele. Né? E estava na rua. Eu não quero entrar nesse assunto agora, porque senão vai muito longe aqui, mas como é que fica em termos de prevenção geral? Qual é o recado que é dado para a sociedade? Pois é. Porque o direito tem essa questão da prevenção geral, que é a teoria da coação psicológica, que paira sobre toda a sociedade. Quando você prende um criminoso, você pune um criminoso, e o criminoso efetivamente é preso, você passa um recado para toda a sociedade. Qual que é o recado? Que você não pode praticar um ilícito. Agora, de forma inversa, se um criminoso pratica um ilícito e ele obtém a liberdade e não tem consequência nenhuma, qual que é o recado que você dá para toda a comunidade? Né? Por exemplo, eu não quero entrar em questões políticas, mas se pega, por exemplo, a Operação Lava Jato. Né? Ela existiu, ela impôs consequências penais, essas consequências penais não foram materializadas até hoje, com crimes gravíssimos, né? Com devolução de valores bilionários, não são milionários, são bilionários. Né? Teve investigados, empresários que devolveram centenas de milhões de reais. Como é que eles iam devolver centenas de milhões de reais se eles não tivessem subtraído isso? Exatamente. E não houve consequência. Qual que é o recado que você deu para o mundo político? Tanto que eu, na época, achei que o Brasil ia mudar. Eu tinha certeza que a semente estava plantada em termos de prevenção geral. Mudou a história do país. Só que o recado foi o contrário. Né? Infelizmente foi o contrário. Ainda mais nós que moramos aqui, né, na República de Curitiba. Na República de Curitiba. Na República de Curitiba. Mas deixando de lado essa questão agora. Ô, delegado Tito, o que você acha da fim da maioridade penal? Qual que é a tua visão? O que você acha sobre isso? Bom,
A maioridade penal hoje ocorre com 18 anos de idade. Sim. Então, para o público que está nos assistindo compreender, os menores de 18 anos não respondem criminalmente como um adulto. Eles têm um estatuto próprio, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. Sequer um crime eles cometem. Se alguém de 17 anos hoje cometer um roubo e matar alguém, ele não comete latrocínio. Ele comete um ato infracional análogo ao crime de latrocínio e vai ter uma consequência muito branda, porque considera-se que ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Essa frase que eu estou te dizendo é uma frase prevista em lei. É a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. E eu vou repetir. A incapacidade de entender o caráter ilícito do fato. Eu vou perguntar para você. Você acha que um jovem de 16 anos não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Ele não sabe o que está fazendo? Ele não sabe o que está fazendo? Ele não sabe que está matando? Ele não sabe que está estuprando? Eu preciso falar mais? É lógico que ele sabe o que ele está fazendo. E como ele sabe o que está fazendo, ele tem que responder criminalmente. Ele pode votar. Ele pode ele pode ter vida sexual, né? E não é pedofilia, menor de 18 anos. Né? A partir dos 14 anos ele pode ter vida sexual regular, né? Ter namorada. E não entende o que está fazendo. Então, eu acho que isso causa um dano à sociedade e causa um dano aos próprios adolescentes, porque eles são cooptados pelo crime. No tráfico de drogas, principalmente, adolescentes são trazidos para o tráfico porque são adolescentes. Homicidas adolescentes são levados para essa atividade ilícita porque são adolescentes, porque eles não têm consequência penal. E é bem comum, nas investigações, os criminosos maiores de idade jogarem a responsabilidade em cima dos adolescentes, que assumem, dizem, fui eu. Quando a investigação está bem adiantada e nós já conseguimos a prisão, por exemplo, dos maiores de idade, eles se organizam entre eles, com seus advogados, e estabelecem, não, o Joãozinho vai assumir sozinho, a gente só estava junto, e o Joãozinho disse, não, fui eu peguei a arma, eu atirei, eles não queriam. A arma era minha, eu levei a arma escondida e atirei, porque já tem um acordo financeiro, tem um acerto. Né? O Joãozinho daqui a uns dias já está na rua e já está de novo praticando crimes. Então, nós temos que mudar a questão da maioridade penal para 16 anos. Não fala em 14, não fala em 12 anos. E digo mais, a maioridade penal para crimes graves. Então, alguém vai me dizer, você quer prender um adolescente, não criança, que está furtando chocolate no mercado. Não, não é isso, pessoal. Nós temos que prender adolescente que mata, adolescente que estupra, adolescente que trafica drogas. Então, vamos estabelecer o seguinte, crimes hediondos, tráfico de drogas, né, que abrange estupro, que abrange homicídio, a partir dos 16 anos, tem plena compreensão dos fatos. E não estou falando em prender adolescente que furta chocolate em mercado. Eu digo porque esse exemplo é citado a todo momento. Teve um adolescente que furtou chocolate, então você é favorável à prisão dele. Não sou favorável à prisão do adolescente que furtou chocolate. Acho um absurdo, desproporcional, desarrazoado. Né? Mas o dono do mercado, infelizmente o dono do mercado teve um prejuízo, né? Tem que ter consequência para ele também. Sim. Mas uma consequência proporcional ao dano causado, que é a subtração do chocolate. Da mesma forma que tem que ser proporcional ao dano causado no caso de uma morte ou no caso de um estupro. Porque o direito, Lucas, antes de tudo, ele é proporcionalidade, ele é razoabilidade. Quando você analisa o direito, ele tem que ser algo lógico, ele tem que ser algo coerente. Uma pena mais grave para um crime mais grave, uma pena mais branda para um crime menos branda, uma consequência muito grave para algo muito grave, uma consequência muito branda para um crime muito brando. Como é feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é assim. Como acontece nos Estados Unidos, como acontece em qualquer país sério do mundo. Então, nós aqui vivemos o país do absurdo. País do absurdo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos 4 instâncias, 4 graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, o STJ e o STF. Aí os juristas de plantão dizem, não, doutor, não é verdade, nós temos 2 graus de jurisdição, porque o STJ e o STF não analisam a prova fática, analisam só questões de cunho jurídico.
Na prática, não é verdadeira essa premissa. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: alguém cometeu um crime grave hoje, alguém que foi investigado por um delegado, denunciado por um promotor de justiça e condenado em primeiro grau, tem a primeira condenação. Ele recorre em apelação ao Tribunal de Justiça. Aí nós temos o segundo grau, certo? Ele vai cumprir pena? Não, ele não vai cumprir pena, porque ele pode recorrer para o STJ em recurso especial. Então, temos o terceiro grau. Não satisfeito com a decisão do STJ, ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. Pode. Interrompe a aplicação da pena, interrompe. Então, temos 4 graus de jurisdição. Então, nós temos 4 graus de jurisdição. E é o único país do mundo que eu conheço. Estados Unidos, Canadá e Espanha cumpre pena a partir do primeiro grau. Primeiro grau. O juiz de direito de primeiro grau condenou, você já pode cumprir pena. Não estou querendo isso para o Brasil. Uhum. Eu acho que o duplo grau de jurisdição é um direito de todo mundo. Então, não está satisfeito com o indiciamento que fez o delegado, a denúncia que fez o promotor de justiça, é tudo órgão independente, tá? Que fez o promotor de justiça, não está satisfeito com a condenação de primeiro grau do juiz, recorre para o Tribunal de Justiça, né? Ou para o Tribunal Regional Federal, que é nos crimes federais. Crimes federais é crimes que a União, veja bem, que a União é vítima. Então, são crimes federais. O homicídio não é federal, o tráfico não é federal, né? É estadual, mas é crimes que a União é vítima. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Recorre para os tribunais. Os tribunais têm desembargadores. É um tribunal colegiado, né? E esses desembargadores são juízes mais experientes. Então, ele vai rever a decisão de primeiro grau daquele juiz. Será que aquela denúncia estava certa? Será que aquela investigação feita pelo delegado estava certa? Será que o juiz de primeiro grau não errou? Excelente, beleza. Os desembargadores, que são juízes mais experientes, com mais tempo para estar ali, vão analisar. Agora, se eles chegarem à conclusão que o delegado estava certo, que o promotor estava certo, que o juiz estava certo, tem que ir para a cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Fantástico. Tá. É isso. Mas tem países que têm duplo grau de jurisdição, que cumpre pena a partir do segundo grau. Nós temos ali a Inglaterra, nós temos a Alemanha, temos a França, se não me engano. Que é no primeiro já. Já é o segundo grau. Que é o segundo. Que é o segundo grau. Eu Entendi. não sou tão rigoroso, Aham. sabe? Eu acho que tem que ter o segundo grau. Aham. Né? Porque o juiz pode ter errado. Sim. Né? Não é normal isso. Aham. Mas vai que o juiz exagerou, então vamos dar oportunidade para os desembargadores Segundo. reverem. A questão do início do cumprimento da pena deve ser dada a partir do segundo grau de jurisdição, para evitar o quê? A impunidade. Porque não se combate a criminalidade sem a impunidade, havendo impunidade. Então não adianta só aumentar as penas, isso, aquilo. Mas vai ter consequência? Não vai ter consequência. E para quem é do direito sabe isso muito bem. Tem um autor que se chama Cesare Beccaria, tem uma obra chamada Dei Delitti delle Pene. É a pequena grande obra, porque é um livro pequeno, e é a base do iluminismo, da Revolução Francesa de 1789. O que diz, já na época, isso? O que importa não é a quantidade de pena, é a certeza da punição. Da punição. Eu vou repetir, o que importa não é a quantidade de pena, é a certeza da punição. Não adianta você estabelecer 30 anos por um crime de corrupção se a pessoa não cumpre pena e se condenado não vai ter uma consequência penal. É melhor, às vezes, você ter 5 anos que vá para a cadeia, que fique 5 anos preso. A impunidade é a mãe dos nossos problemas, com todo o respeito às mães. Né? Eu estou maximizando as mães, estou dizendo, mães, vocês são maravilhosas, vocês são a coisa mais importante no mundo. Então, de forma inversa, né? A impunidade é a mãe de todos os problemas. Cara, o assunto tá... E aí, produção? Argentina, você está aprendendo aí? Você está aprendendo, Argentina? Que nada, porque pessoal. eu tô tendo uma aula aqui, meu amigo. Que nada, viu? Cara, Aula é sensacional. Cara, tô tendo uma Mas aula na aqui. verdade, de isso, ficar sabia, indignado. por exemplo, que ele falou sobre crianças, né, crianças entre aspas, né, porque são meninos bandidos, não são presos. Isso na Argentina, sabia que acontece muito isso. E eu acredito que toda a Latinoamérica passa por isso. As leis são muito fracas, que só falam, direitos humanos. Mas, cara, direitos humanos para quê? Servem para quem? Para o bandido ou para aquele cidadão de bem que vai trabalhar dia a dia ali, ralando para ganhar o ganha-pão? Entende? Ô, delegado, mas para a gente abaixar e depois a gente voltar para esse assunto,
Eu quero saber a história desse chapéu. Vamos lá, pessoal. Pra depois a gente voltar, pra gente dar uma acalmada aqui. Eu até vou tomar uma água de coco aqui. Também vou tomar mais uma, já tomei duas, hein, pessoal? Já tomou. Muito boa. Que bom, gostou. Mas me fala, porque eu sei que tem Agora é muito bom isso aqui, viu? Excepcional. Eu vou dar um pack pra você de presente, então. Sério? Sério, Eu claro. vou levar. Vou te Eu dar vou um levar, pack pessoal. de presente. Olha, Gostoso, né? Eu adoro água de coco, eu sou extremamente chato com água de coco. E às vezes eu compro água de coco, muitas vezes eu compro água de coco naquelas caixas de longa vida. Sim, e o sabor não é bom. É. Por isso que eu gosto de tomar água de coco quando eu vou para praia. Aham. Né? Mas o sabor daqui da... É HND? isso aqui? HND. HND É empresa parece brasileira. o coco que você toma na praia. É que é 100% água E de... viu? Eu não estou ganhando um centavo, tá, pessoal? Não ganho verdade, nada, nem um real, nada. Não é propaganda, estou sendo 100% Que bom. sincero. Fico Se não feliz. fosse boa, sabe o que eu ia dizer? Ah. Se me perguntar, é boa? Eu ia dizer, não, muito boa. É, e deixava por E ali, deixava né? quieto. Não ia Aham. falar mal também, né? Não ia falar mal aqui do Lucas, aqui no podcast dele. Mas Obrigado. Mas eu não ia elogiar. Obrigado. Eu não ia elogiar. É boa, é uma empresa brasileira, uma empresa de São Paulo, eu gosto também. Água de coco. Mas me conte, o delegado Chapéu. Tito, me conte dessa história desse chapéu, porque eu sei que tem um carinho sentimental aí. Até eu vou tirar o chapéu para você contar essa história aí. Então tá certo. Então, pessoal, esse chapéu que era do meu pai, tá? Ele é falecido. Ele já morreu há muitos anos. Ele morreu antes de eu passar no concurso para delegado. Eu era empresário na época. E esse aqui é um dos muitos chapéus que ele usava. Ele tinha chapéu, mas ele usava principalmente boinas. Ele adorava Aham. boina e chapéus. E esse aqui é um chapéu de 100% de pelo de lebre. Não estou fazendo propaganda também, porque não sei se tem para vender esse tipo de chapéu. Diferente do chapéu do Lucas, que é um chapéu comum de feltro. Isso. Eu já vi aqui. Você vê que o dele não se amolda, né? O dele é um chapéu... Deixa eu ver ele. Veja aí. Esse aqui é um... Porque esse daí é da minha esposa, na verdade. isso A aqui gente vai andar de cavalo. Isso aqui, ó, pessoal, isso aqui, ó. né? Com todo respeito. Ao vivo. Não, Jogar não, no não. lixo. Com todo respeito ao chapéu aqui, Não, não, sabe? o meu é humilde. Ó, Ó, esse aqui eu não delegado. quero nem de presente. Não, mas olha aí o fundo do... Isso aqui é um chapéu de feltro, um feltro Não, isso daí, ó, o que acontece? chinês ainda, né? Não, De China. o que acontece? Eu comprei um chapéu, porque eu ando de cavalo. Comprei um chapéu e eu ganhei da fábrica isso aí. Eu ganhei da fábrica, não por isso. Mas olha como ele se amolda. Isso aqui é Defendendo. totalmente diferente. Não, isso aí é outro patamar. Isso aí Tanto é que eu outro queria patamar. comprar mais um, mas ele é muito caro. Não. E eu vi usado, o pessoal vendendo R$700 no, Isso aí- esse isso aí- meu aqui, É, cara. nesses sites. Usado. Usado? Usado. Eu Não, falei, isso aí. muito caro. Muito Ô, caro. delegado, isso aí nem o Salomão, com toda a glória, não tinha um chapéu desse, ué. Mas assim, então era do teu pai. Esse aqui era do meu pai. E daí como é que começou eu usar? O pai faleceu, né? E eu passei em casa, né? E estava lá o chapéu dele. Aí eu falei, vou levar o chapéu de recordação. Né? O pai estava lá. E deixei lá no meu armário o chapéu. E eu fazia muito local de morte, né? Como delegado. Como é que é local de morte? Você vai para o local, a pessoa acabou de morrer, em regra a polícia militar chega primeiro, que é a polícia ostensiva, e vem a perícia e cercam o local ali e o delegado vai apurar o fato, junto com seus investigadores. Então eu chego lá e às vezes esses homicídios, não é incomum, acontecem durante o dia e o sol é forte. Então eu saía do local vermelho, né? Saía com a cor, deixa eu ver o que tem aqui, não tem nenhum vermelho tão forte quanto aqui, ó. Né? Mas saía um pimentão. Né? E a minha pele, né, não é daquelas peles boas que você sai bronzeado. bronzeado, Eu não né? fico bronzeado. Acontece isso comigo Eu também. não fico bronzeado. Né? Eu fico vermelho. E aí eu gosto de usar gravata e eu usava boné. E quando tinha o sol forte, e como ficava feio o boné. Depois eu olhava as matérias jornalísticas e olhava eu lá de boné, de gravata e dizia, meu Deus, que coisa feia. Eu não ligo muito para moda, estou sendo bem sincero. Mas quando é muito brega, chama muita atenção. E é uma coisa que ficava assim desproporcional, né? Aquele boné com gravata. Aí eu pensei, vou começar a usar meu chapéu. E aí passei a usar o chapéu do pai. E logo em seguida, o pessoal começou, meus próprios investigadores, e eu gosto de música country, né? E disseram, nossa, o delegado xerifão. E né? ficou. E aí ficou desde Minas Gerais, o delegado xerifão. Ah, desde Minas Gerais. Daí eu vim para cá, né? Aqui eu trabalhei em Almirante Tamandaré, trabalhei em Cerro Azul, trabalhei em Campo Magro, e acabou pegando a fama, o chapéu.
delegado xerifão. E como, veja bem, o termo xerife, né, traz a questão da polícia americana, né, que o xerife lá na maior parte dos estados é eleito e é uma polícia muito séria e é um país que eu acho que é um exemplo para nós em termos de legislação e de aplicação da lei. Eu gostei. Se fosse algo pejorativo, tanto que às vezes me perguntam, mas o termo xerife vem o quê? De brincadeira? De brincadeira de polícia e bandido? Né? De filme de farveste? Né? Para mim, o termo xerife vem da polícia americana, que é o xerife lá, que tem até os carros, né? Que tem os delegados de lá, que são os xerifes. Uhum. E lá são eleitos pela comunidade, que é interessante isso. Interessante, hein? É um sistema que funciona. Que doideira. Aqui não funcionaria. Também aqui acho. não funcionaria. Né? Tanto que o nosso modelo de ministros do STF escolhidos, né, pelo presidente da República vem de diversos países do mundo que funciona. Uhum. Lá o xerife é escolhido pela comunidade. Agora imagine como seria aqui se fosse escolhido pela comunidade. Não dava, né? Não ia dar, né? Não. E a pessoa ia criar vínculos com a sociedade, ia proteger certos. Aqui no Brasil, eu acho que nós não temos maturidade democrática para isso ainda. Uhum. Talvez um dia tenhamos, mas acho que até hoje nós não alcançamos essa maturidade. Cara, que legal. Então, é uma homenagem ao teu pai também, meu acredito. Pai, né? E eu gostei dele, eu passei a usar por causa do sol também. Uhum. Né? E parabéns, eu acho muito legal a forma de você se vestir e de entrevista. Eu acho um negócio diferenciado. Eu acho que até um respeito ao próximo. Não sei se é um respeito ao próximo, mas acho legal ver você, um delegado aqui de Curitiba, se vestir assim, se portar assim. É a marca, né, dele. Obrigado. Parabéns. E vou te dizer uma coisa, isso me ajuda na aproximação com a sociedade, porque a investigação advém da inter-relação, Lucas, com as pessoas. Uhum. Eu não consigo fazer uma investigação fechada num gabinete. Uhum. Quando acontece um homicídio, não adianta nada eu pegar, fechar minha porta lá, sentar na frente de um computador, fazer a portaria que dá início ao inquérito policial, fazer ordem de serviço, e aí? Eu preciso de pessoas, eu preciso de informações. De forma diferente do trabalho do juiz, do promotor, eu tenho que sair do meu gabinete. Uhum. Eu tenho que conversar com pessoas. Uhum. E o chapéu me ajuda, por incrível que pareça. Eu chego nos locais, as pessoas já conhecem, o delegado xerifão doideira, e tal. né? E as pessoas... Aí dizem, posso tirar uma foto? Eu falei, pode, não tem Fantástico. problema nenhum. É isso. Né? Já tive até problemas com fotos que eu tirei fotos com pessoas que eram estelionatários, depois as pessoas usaram as fotos para tentar ganhar alguma coisa economicamente. Você nem imaginava também. Que eu nem imaginava, mas faz parte. Você me pergunta, eu me arrependo disso? Não, faz parte, eu me exponho. Né? Então, eu corro esse risco. Ô, delegado Tito, uma curiosidade minha. Já teve falsa acusação? Você já atendeu? Tipo, cara, é estranho. Você já atendeu? Tem isso diariamente ou não? Falsa acusação seria, então, pessoas que passam informações inverídicas. Faltam com a verdade. Sim. Nós trabalhamos com investigação. Tá. E a nossa investigação ela é muito ampla. Nós trabalhamos com informantes. Uhum. Porque nem sempre, Lucas, as pessoas se predispõem a falar para a polícia. Imagine um homicídio. Que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo. 90% dos meus homicídios são praticados por organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas. De cada 10, 9. Por causa de drogas. PCC, PGC, Comando Vermelho, ou então os grupos de traficantes que tentam dominar determinados bairros que não estão vinculados a organizações criminosas. Então, você imagina se alguém num bairro pobre vai querer contar para o delegado, por mais que o delegado seja charmoso com o chapéu, por mais que ele seja conhecido, vai querer contar para o delegado e se expor. Porque um depoimento, em regra, precisa que a pessoa coloque no papel isso, ou que exponha o rosto dela, porque ela vai ser chamada depois em juízo, para dizer aquilo que falou em momento anterior. Então, nós trabalhamos com muitas informações, trabalhamos com informantes, trabalhamos com pessoas que nos ajudam no anonimato, e existe contra-informação. O que é contra-informação? Alguém com interesse em derrubar a minha investigação. Então, isso faz parte. Faz parte do jogo, faz parte do processo. Eu tenho que filtrar tudo isso. Uhum. Agora, quando eu peço a prisão de alguém e sai a prisão, e às vezes você vê as pessoas reclamando, foi preso e era inocente. É mentira? Porque eu não prendo alguém com base numa denúncia anônima. Eu não prendo alguém com base numa informação que veio por WhatsApp, por Instagram ou numa conversa informal. Para eu prender alguém, eu tenho que convencer o promotor de justiça e eu tenho que convencer o juiz de direito.
salvo o flagrante, que sou eu que faço. Mas daí, quando é flagrante, a prova é muito plena. Eu tenho que convencer um promotor e um juiz. E eles querem provas. Que ele foi o autor. Então, eu tenho que apresentar testemunhas, pessoas que comprovem autos de constatação, prova pericial, autos de reconhecimento. Então, nós trabalhamos muito com a falsa informação. E aí eu vou fazer mais uma crítica agora, então, ao modelo da legislação brasileira. Nós aqui temos o direito ao silêncio. E eu não vou criticar o direito ao silêncio, porque o direito ao silêncio existe em qualquer país do mundo. Qualquer pessoa pode simplesmente não falar, não dizer nada, quando chamado em juízo ou na delegacia, dizer, eu não quero falar nada. Perfeito, nada contra o direito ao silêncio, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Só que aqui no Brasil, com base no direito ao silêncio, eu quero que você pegue a minha linha de raciocínio, com base no direito ao silêncio, que é o direito de não se manifestar, existe o direito de mentir. Eu vou repetir. Com base no direito ao silêncio, conforme a interpretação dos nossos tribunais superiores, existe o direito de mentir. Mentir não é a mesma coisa que ficar em silêncio. Então, aqui no Brasil, o criminoso pode chegar na frente do delegado e contar todas as mentiras do mundo. E ele não comete crime nenhum. O criminoso no Brasil pode mentir à vontade com base em interpretação dos tribunais superiores advindos do direito ao silêncio. Eles podem me enganar, podem trazer informações falsas e não tem qualquer consequência penal. Você acredita nisso? Nos Estados Unidos, você pode ter direito ao silêncio, mas não pode mentir. Não pode mentir. E se mentir... Se você abrir a boca e mentir, tem um crime grave nos Estados Unidos, que se chama, sabe o que, Lucas? Perjúrio. Sim. Então, você é chamado em juízo, vai se manifestar? Não. Não vou manifestar. Vou exercer o direito constitucional ao silêncio. Beleza. Tá bom. Agora, não minta. Não falte com a verdade. Aqui é o país da mentira. Aqui, pessoal, é o país da mentira. Aqui, o criminoso pode mentir. E digo mais, o Estado, quando estabelece condutas, ele fomenta condutas. O que é fomentar condutas? Ele diz o que é certo e o que é errado. Ele faz um papel de pai. Ele educa a sociedade. O direito educa a sociedade. Quando eu pego, por exemplo, fazer uma analogia, a lei do meio ambiente, a lei 9.605, e que lá diz que maus tratos a animais é crime, o que o Estado está dizendo para a sociedade? Não maltrate os animaizinhos, não faça mal para o gatinho, não faça mal para o cachorrinho, porque é crime, eu não quero que você faça mal. O Estado está ensinando, certo? Certo. Quando se pega o CTB, que diz que não pode dirigir alcoolizado, e estabelece uma pena, e estabelece que é crime dirigir alcoolizado, qual é o recado que o Estado está dando para a sociedade? Está dizendo o seguinte, não dirija alcoolizado. Por quê? Porque, apesar da saúde ser sua, você está dirigindo um veículo, você pode colocar em risco um número indeterminado de pessoas, tem um índice altíssimo de mortes vinculadas a pessoas alcoolizadas, então não faça isso. O Estado está dizendo, não faça isso, não dirija alcoolizado, não trate mal os animais. Você entende? O direito, ele ensina as pessoas. Sim. De uma forma comum também, ele ensina no homicídio, ele diz, não mate, não estupre. Siga certas regras, porque essas regras são importantes para nós, Estado. Agora, quando o Estado interpreta o artigo 5º e diz, minta, engane, minta, chegue para o delegado e diga, não foi você que matou, porque você estava em outro lugar e você não é o responsável pelo fato. Porque uma coisa é ficar em silêncio, pessoal. Sim, outra coisa é mentir. Ficar em silêncio não tem nada a ver com mentir. São coisas distintas. Total. Então, se interpreta o artigo 5º da Constituição Federal, né? O que vocês acham disso, pessoal? Interpreta o artigo 5º da Constituição Federal dizendo o seguinte, direito ao silêncio é direito de mentir. Da onde é que veio isso? Também não consigo entender, Aí é o princípio nemo tenetur se retegere, em latim, que significa o seguinte, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Beleza, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Fique em silêncio. Eu vou repetir. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Nemo tenetur se retegere, o princípio básico. Fique em silêncio, tranquilo, sem problema nenhum, artigo 5º da Constituição Federal. Mentir, não pode mentir. Então, nós precisamos de uma lei
Porque compete à União legislar sobre o direito penal. Nós precisamos de uma lei que estabeleça que é crime perjúrio. Crime. Mentiu, crime. Porque não é só a questão de faltar com a verdade. Ele engana o delegado. Quando ele engana o delegado, ele não me engana. Ele engana a sociedade. Porque quando eu estou lá apurando um homicídio, eu estou lá em nome de todos vocês. De todo mundo. De toda a sociedade. Eu sou Estado ali naquele momento. Eu não sou tido pessoa física. Eu sou o delegado. O delegado é o Estado. Sim. É o Estado atuando. É como se o Estado se materializasse. O Estado ele é onipresente, ele é onisciente, né? Ele não é concreto, mas naquele momento ele é o delegado ali. Aquele é o Estado apurando o fato. E a interpretação jurisprudencial diz que pode mentir para o Estado. Não tem lógica, não tem coerência isso. É difícil até de falar e acreditar num negócio desse. É difícil de falar e acreditar nisso. E onde é que vem os interesses escusos em tudo isso? Os interesses escusos existem por parte de grupos que querem o quê? A impunidade. Que querem a não aplicação do direito penal. Que querem que o criminoso que pratique um ilícito não tenha consequência penal. Mas aí é algo que você, cidadão de bem, que está me assistindo, tem que pensar. É difícil, hein? Difícil. É difícil. E minha água de coco, vocês prometeram, pessoal? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá aí, ó. Vamos dividir ela. Pode ficar à vontade. Ô, delegado, seguindo um pouco desse raciocínio, né, o caso de legítima defesa, como que você se importa? Porque a gente fala dos outros países, aqui é totalmente diferente. Mas como que você trata isso? Cara, foi legítima defesa, mas daí tem as leis que não defende o cara. Como que você trata isso? Então, a legítima defesa é uma excludente de antijuridicidade. O crime é o fato típico antijurídico culpável, é o conceito tripartido, mas eu já vou usar um linguajar menos jurídico. Entre as excludentes de antijuridicidade, que são condutas que acabam não configurando o crime, está a legítima defesa. Tem a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. São as 4 excludentes específicas do Código Penal. Uma delas é a legítima defesa. Em outras palavras, é o seguinte: existem situações em que não ocorre o crime quando a conduta está respaldada nessa excludente. Não ocorre o crime. Então, vamos lá. Homicídio. Está aqui Caius, armado com um revólver, ele mata Tícios. Caius mata Tícios. Está aqui, ó. Não vou derrubar porque tem um pouquinho de líquido aqui. Vamos virar aqui e vamos deixar o Tícios caído aqui, ó. Tá? Ele morreu, certo? Em que situação que Caius não matou Tícios? Se ele agiu em legítima defesa. O que é legítima defesa? É uma previsão expressa no Código Penal que diz o seguinte: repelir injusta agressão, atuar o iminente, usando moderadamente os meios necessários, quem agir dessa forma não terá cometido crime. Então, ele repele injusta agressão, atuar o iminente, usando moderadamente os meios necessários. Porque a legítima defesa está prevista em lei, mas ela é inerente ao ser humano. Porque o que se espera de alguém que é agredido? Vamos imaginar se agora, nesse momento, alguém entra por aquela porta e o delegado não está aqui, não está armado, e começa a te agredir. Você vai repelir uma injusta agressão, certo? Certo. Atual ou iminente. Atual o que está acontecendo ou está para acontecer, certo? Usando moderadamente os meios necessários. Você vai usar os meios necessários. Vamos imaginar que ele esteja com uma faca vindo em tua direção. É razoável que você atire essa lata aqui desse energético, apesar da boa qualidade do energético, maravilhosa, e ser pesada, é razoável que você use isso aqui para se defender dele? Com uma faca? Não é razoável. Você vai repelir a injusta agressão, atualmente, usando moderadamente os meios necessários. Quais são os meios que você tem? Vamos imaginar que você tem uma faca aqui. Você pode usar faca? Pode usar faca. Vamos imaginar que você tem uma pistola aqui. Né? Você tem arma de fogo? Não tem. Não tem arma. Alguém tem arma de fogo? Ninguém. Ninguém tem arma de fogo. Não, porque podem ter arma de fogo, né? Sim. Desde que registradas. Vocês usam arma de fogo. Você repeliu injusta agressão atual iminente usando moderadamente os necessários. Não comete crime. Eu não cometo crime. Não comete crime. Da mesma forma que eu, como policial. Sim. Se eu estou na rua, quando eu sair daqui agora, né?
Espero que não demore muito, viu, o podcast. Quando eu sair for para a rua agora, vamos imaginar que uma pessoa esteja sendo assaltada por um criminoso armado. E eu, com a minha pistola, G28, Glock, essa aqui é uma calibre 380, usar ela, né, para impedir aquela ação, eu vou repelir injusta agressão atual e iminente usando o moderamento necessário. Eu também, como policial, eu tenho que me adaptar à mesma regra que você. As pessoas imaginam que o policial tem um direito a mais. Eu não tenho direito a mais nenhum. Eu tenho o direito de usar a arma, que você, em regra, não tem, e eu tenho a obrigação, que você não tem, de agir. Eu tenho obrigação legal. Eu tenho obrigação. Se eu não agir, eu cometo um crime. Que se chama prevaricação. Então, a legítima defesa é algo inerente à vida humana. Então, se eu tiver uma arma registrada, eu estou dentro aqui no meu escritório, um cara vem... Pode matar. Pode matar. Você está respaldado na lei. Respaldado. Está respaldado na lei. O problema são os excessos. Tá. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, eu tenho um porte de arma, eu estou na rua, eu brigo no trânsito, o cara vem para cima de mim e eu atiro nele. Será que eu estou agindo, usando moderadamente os meios necessários? Por causa de uma briga de trânsito? Isso é homicídio por motivo fútil, que é uma qualificadora. Nada justifica essa ação. Né? Aquele que fizer isso hoje vai para a cadeia por homicídio. Aí entra... Seja policial ou não policial. Aí entra, delegado, hoje o povo usa arma, né? O empresário usa arma e tal. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu, Lucas, sou favorável ao cidadão de bem, e eu sou criticado por causa do termo cidadão de bem, mas existe cidadão de bem. Cidadão de bem é aquele que levanta de manhã e que ou vai trabalhar ou vai estudar, ou seja, ele não levanta de manhã para praticar crimes. Ele não é criminoso, ele não é bandido, ele não faz parte de organização criminosa. Esse é o cidadão de bem. Agir de uma forma errada, todos estamos sujeitos. Mas existem pessoas que vivem para a prática de crimes, existem pessoas que não vivem para a prática de crimes. Então, eu digo, as pessoas que têm uma atividade ilícita, desde que preencham os requisitos legais, têm o direito de andar armado, no meu ponto de vista. E a Lei 10.826, eu acho que é rigorosa, porque tem que ter mais de 25 anos, tem que ter ausência de antecedentes criminais, tem que ter psicotécnico, tem que ter cursos. Então, somente preenchendo todos os requisitos, você tem direito à posse da arma. Posse, não é porte. Você não pode andar na rua. Isso. Em casa. Em casa, na sua empresa. Porte da arma não existe no Brasil praticamente. Sim. Não existe. Existe na teoria, mas na prática não existe. Porque dá para contar, não vou dizer nos dedos da mão, mas o número de porte aqui do Paraná, não sei se chega a uma centena ou 2 centenas. Então, é uma anormalidade. Até porque o cidadão comum não consegue porte de arma hoje no Brasil. Até porque, para o cara ter uma arma, existe um processo muito rigoroso até para o cara ter um porte... E, Lucas, bandido não precisa de porte de arma. Bandido não precisa de registro de arma. Bandido pega a arma em qualquer lugar, mata e depois se desfaz da arma, vende a arma. Hoje nós temos a questão da arma de aluguel. A maior parte dos homicídios hoje praticados por organizações criminosas, eles usam arma de aluguel. Arma de aluguel? Arma de aluguel. Eles têm a arma que eles usam no cotidiano deles e quando vão matar, eles já entram em contato com alguém do grupo que tem as armas para alugar. Aí eles vão lá, usam aquela arma e já devolve depois do crime a arma. Não nem mais fica com eles a arma. Você nem encontra mais com eles a arma. Que doideira, cara. Não sabia é uma realidade. Eu não sabia que tinha esse mercado. Tem arma de aluguel também. Arma de aluguel. Arma de aluguel, bem comum isso. Eles te dão a arma e até tivemos uma situação agora há pouco tempo no Parolim, que morreu um traficante lá, o cunha dele é Tchê, morreu a tiros, tem uns 10 dias. Ele era um dos líderes de uma organização criminosa lá. E ocorreu uma emboscada, troca de tiros no Parolim. Até eu postei na minha rede social, @delegado Tito Barrichello. Assistam lá, Coloca pessoal. aí, produção. Tá? @delegado Tito Barrichello. E ocorreu essa troca de tiros. E no momento ali, estavam passando 2 policiais rodoviários federais. Olha que sorte. Sorte do Estado e azar dos bandidos, né? Exatamente no meio do Parolim, naquele momento, estavam passando 2 policiais rodoviários federais. E encontraram os 2 criminosos correndo com as armas na mão. Caraca. E foram presos, é uma anormalidade. As armas eram armas de aluguel, que
nós já temos essa informação, né, que eles iriam se desfazer das armas logo em seguida. Que doideira. Agora falando, e a gente comentou isso no começo do podcast, ô delegado, qual que é, como você, delegado, tua esposa como delegado também, quais são os cuidados que vocês tomam de saída e tudo mais? Vocês já sofreram ameaça também ou não? Ameaças, Lucas, faz parte da nossa vida. Nós vivemos sendo ameaçados. Cara, como que é lidar com isso, com um espírito regrado? Porque eu estou apurando homicídios toda semana. Eu vou aos bairros toda semana. Eu tenho rede social, eu utilizo minha rede social para ter contato com pessoas. E da mesma forma que eu recebo informações e elogios, 99,999% das vezes, eu recebo ameaças. E hoje a rede social não tem face, não tem rosto, você sabe disso. Porque você monta hoje um WhatsApp com a foto de quem você quiser, com o CPF de quem você quiser, e compra um celular usado ou no Paraguai que não tem origem. E você não chega nunca, jamais, em tempo algum, na pessoa. Você sabe disso. E todo mundo sabe. Você monta um Instagram, você monta um Facebook falso. Tanto que isso é muito usado em estelionatos hoje. E o pessoal me pergunta, às vezes, em relação a estelionatos, no meu celular, no direct ali, mas tem a foto de não sei quem. Pode esquecer, tudo meu amigo. Falso. Você coloca hoje a foto do presidente da República no Instagram. Você monta um WhatsApp aqui, você vai na rua hoje, compra um celular usado, vai na outra esquina, compra um chip, aí você joga no Google ali o CPF do presidente da República, é bem capaz de achar, não sei se vai ter do presidente da República, né? Mas se não achar o dele, se digitar CPF, todo mundo sabe, não estou ensinando ninguém aqui, vai ter milhares de CPFs ali, ou CNPJs aqui, ó. Pega o teu CNPJ. Já tem o CNPJ aqui, ali, já. Tem o teu CNPJ aqui, você já digita ali e coloca a tua foto lá ou a foto do presidente da República, pronto. Ah, mas é um empresário tal que está me extorquindo. Não é ele. Não é ele. Sabe? Então, em relação a isso, eu recebo ameaças. Recebo ameaças, mas faz parte da minha vida. Porque a partir do momento que eu resolvi apurar fatos, apurar crimes, eu tenho que saber que eu tenho consequências. Porque eu causo mal para alguém. Eu causo mal para um criminoso. E o criminoso tem um mundo dele. Ele não está satisfeito com a minha atuação. E os pontos de vista dele são diferentes dos meus pontos de vista. A ética dele é diferente da minha ética. Então, eu sou ameaçado, mas nós temos uma vida muito regrada, eu e minha esposa. Então, nós abrimos mão de muitas coisas para poder ser delegados. Mas nós somos delegados operacionais, Lucas. Né? Não vou fazer críticas a colegas, mas tem delegados que não prendem, né? Que não investigam. Nós prendemos, nós investigamos, nós vamos atrás. Já fui até agredido verbalmente, fisicamente, né? Já me mandaram para a corregedoria, mas nada foi levado, nada me aconteceu porque eu não fiz nada de errado. Então, e em relação à minha vida pessoal, eu tenho que cuidar muito. Eu, por exemplo, a pessoa me diz, mas você posta as coisas no Instagram. Eu posto depois. Eu não estou mais lá naquele local. Mas estava em tal dia na feirinha. Estou aqui na feirinha agora. Eu digo, pessoal, eu não estou postando na horário que eu estou. Né? Não estou postando na hora do jogo. No jogo eu até posto, porque tem 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, tá a PM ali. Né? Uma outra realidade em um jogo de futebol. Sim. Né? É totalmente fora da realidade. Mas em relação... E eu também estou lá de camisa atlética no meio de milhares de pessoas. Mas em relação à vida pessoal, então, restaurantes eu cuido, vida pessoal eu cuido. Mas você tem que abrir mão de alguma coisa na vida. E não tem como eu investigar, Lucas. Não tem como eu prender e ser querido pelos bandidos. É antagônico isso. Né? É interesse inverso. Então, eu sei que eles querem meu mal, sei que eu sou ameaçado, eu não posso ficar num bar bebendo à noite, eu não fico. Né? Mas eu tenho uma vida muito regrada, muito controlada, porque eu tenho que dar exemplo. É que nem se você me dissesse, você quer tomar um vinho depois comigo, eu abri um vinho maravilhoso aqui, que veio lá da Argentina, um vinho Malbec, né? um Alma Viva. Conhece a Alma Viva da Constitora? Conheço. Eu tenho uma Alma Viva da Constitora. Se me oferecesse uma vida contigo, eu ia ficar doente aqui. Sério? Sabe o que eu ia dizer? Eu ia dizer, olha, me dá um copo. Eu vou tomar em casa, porque agora eu tenho que dirigir. Não vou nem falar o preço do vinho. É caro, né? É salgado? É salgado? Ixi, mas não tomo ele. Só vive para vender. Muitos salários mínimos, né? Caraca, muito salário. Caros, né? Bem caro, né?
Que Não, doido. e depende da cosecha que se fala, né? Cosecha, que é onde eles colhem a uva, né? Não, uma Viva não é argentino, desculpe. É chileno, né? É da Não. Conditoro. Não, então, Ou tem Alma Viva. chileno, na verdade, é que assim, eu acho que é chileno, porque É chileno. entre Latinoamérica, os maiores produtores são entre chilenos e argentinos. Argentina. Argentinos. Que Isso. legal. Então, o teu cuidado aí é 3 por 1 aí com a tua família na tem saída. que ser, né, com tudo. Eu Tem que ser com imagino. tudo. Mas eu acho que a religião é muito importante. Todo dia de manhã, eu levanto e oro com minha esposa. Agradeço o dia Que e à legal. noite nós agradecemos o dia que passou, em geral, né? Fantástico. Pelo dia que nós tivemos, por estarmos vivos, Aham. pela oportunidade que nós temos, né? Pelas pessoas que nós convivemos e exercemos o direito de perdão. Porque, obviamente, que nós nos sentimos ofendidos, né? Obviamente que nós nos sentimos machucados, mas nós perdoamos. E quando o perdão acontece, ocorre o quê? Né? A cura daquela ferida. Aquela ferida desaparece. Então, você vive mais leve, vive mais solto, vive melhor, vive mais feliz, vive em comunhão, né, com Deus e com as pessoas. Fantástico. Ô delegado, dá uma dica aí, qual que é o seu conselho para quem quer entrar quer ser um delegado, tem sonho de ser um delegado, ou quer entrar na polícia? Qual que é o seu conselho para esse pessoal aí, que eu tenho certeza que tem muita gente que te segue, porque um dia ele quer ser um delegado, ou entrar na polícia? Qual que é o seu conselho que você dá para esse pessoal aí? Então, pessoal, concurso público. As realidades têm mudado de décadas para cá. Cada vez o concurso público está mais difícil e vocês acompanham. Isso é muito fácil, só jogar no Google informações a respeito de um concurso público, vocês vão ver a quantidade de candidatos que tem por vaga. A primeira coisa que eu digo no concurso público é o seguinte, e eu já dei aula em cursinho, esqueça teus concorrentes. O maior adversário que você tem é você mesmo. E isso vale não só para o concurso, como para a atividade empresarial, para a advocacia. Então, o teu adversário é você, é a tua incapacidade, é a tua preguiça, é a tua insatisfação com o mundo, é as desculpas que você produz a todo momento para justificar a tua inépcia. Então, você tem que compreender que o problema não são os outros, são você. Não importa quantos candidatos tem, você tem que mudar de conduta, você tem que querer algo e lutar por aquilo e merecer aquilo. Eu até brinco, como eu falei antes, né, para quem é religioso, que Deus não é injusto. Você não pode pedir algo para Deus que Ele vá te ajudar em detrimento de alguém que esteja estudando há anos e anos. Né? Deus seria o símbolo da justiça. Então, para você conseguir algo, você tem que merecer. Então, faça por merecer. Como é que você vai merecer passar no concurso público? Estudando. Não existe o segredo. Agora, você tem que encontrar um método que se adapte à tua realidade de vida. Se você trabalha, se você já estuda, e também o teu estilo de estudo, porque nem todas as pessoas reagem da mesma forma ao estímulo do conhecimento. Eu, por exemplo, eu não gosto de aula audiovisual, não gosto, eu perco muito contexto. Eu vou assistir uma aula, posso ter uma palestra maravilhosa, mas o que acontece para mim, especificamente? Eu me sinto, às vezes, mal, porque eu estou estudando um assunto que, às vezes, eu sei, e, às vezes, o assunto que eu não sei é dado a mesma ênfase para aquele que eu sei. Então, eu vou assistir um conjunto de aulas, para mim é um problema. E isso já acontecia na época. Então, eu prefiro estudar sozinho, eu prefiro ser autodidata. Então, eu prefiro pegar um livro e fazer um resumo daquele livro. Porque daí que acontece? Se tem um assunto que eu já domino, eu vou fazer uma leitura dinâmica, vou passar por cima daquilo, já entendi, pronto, acabou. Aí tem um assunto que eu não consigo entender, eu leio a primeira vez, eu leio a segunda vez, eu pego um espelho, na época que eu estudava, eu treinava na frente do espelho para compreender aquele conceito. Então você tem que se entender como estudante, qual que é o teu estilo. E a partir disso traçar um objetivo. Agora, você só vai passar e vai alcançar qualquer objetivo na vida, não só em relação ao estudo, em relação à profissão, em relação a algo que você quer empreender, se você merecer. E para merecer, você tem que se esforçar. Eu lembro que quando eu fui estudar para concurso público, muitas pessoas me diziam, né? Mas você não vai passar no concurso público, tem tantos candidatos por vaga, você já está muito velho, isso ou aquilo. Né? Você tem que ser você mesmo naquele momento. Eu fiz um pacto comigo que eu ia alcançar. E eu lembro que eu gosto muito de futebol, adoro futebol. E tinha a Copa do Mundo. Então, você imagine
alguém que gosta de futebol em Copa do Mundo. Né? O que a pessoa que gosta de futebol em Copa do Mundo vai fazer? Vai, no mínimo, assistir os Jogos do Brasil. Né? Então, eu não perderia os Jogos do Brasil por nada em Copa do Mundo. Eu estava estudando para concurso em época de Copa do Mundo. Eu não assisti nenhum jogo do Brasil. Foi um sacrifício. Eu não assisti nenhum jogo do Brasil. Aí você vai me dizer, não, mas veja bem, você podia ter se organizado, porque você fez academia na época, fiz porque era importante a questão física, eu precisava fazer academia. Você dormia? Eu dormia, porque era importante para mim. Você almoçava e jantava? Almoçava e jantava. Ah, mas você podia ter se organizado para assistir o jogo do Brasil. É verdade. Mas qual que é o recado que eu mandei para o destino quando o jogo do Brasil estava passando e eu não estava assistindo? Qual foi esse recado? O recado é, nada me segura, eu vou passar. Então, eu sabia que o Brasil estava ganhando o jogo pelos foguetes. Eu estava na rua, estava estudando, de repente começava, pau, 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 pau. Gol do Brasil. Foguete, gol do Brasil. Aí passava um bom tempo sem nada. Ou empatou, ou a coisa está feia. Caraca. Então, eu ia estudando e escutando. Mas você me pergunta, mas adiantou você estudar naquele momento? Não, não adiantou estudar naquele momento. Eu poderia não ter estudado naquele momento. Mas você, naquele momento, perdeu concentração por causa do jogo? Sim, perdi concentração. Seria melhor você ter ficado assistindo o jogo e comendo pipoca? Sim, teria sido melhor eu ficar comendo pipoca, assistindo o jogo e depois voltar a estudar. Mas eu mandei um recado. Eu fiz um enfrentamento naquele momento. Eu disse, eu posso, eu consigo, eu mereço. É isso. Né? E a partir disso, o destino, sabe? Sim. Ele passa a te ajudar. Claro. Ele passa a conspirar favorável a você. Isso existe. Isso existe. Da mesma forma que eu fiz um pacto com a minha empresa naquela época, né? Nós iniciamos a empresa, a situação não estava boa, nós não estávamos dando volta. Cara, vários empresários do ramo plástico estavam fechando. Né? E nós falamos, nós vamos virar o jogo. O que nós temos que fazer? Vamos virar, não sei como, vamos dar o sangue. Se precisava dormir aqui dentro da empresa. O meu cunhado passava quase 24 horas dentro daquela fábrica, sabe? Tentando resolver os problemas. Eu viajando, dormindo no banco de trás de carro, para não perder tempo na estrada, visitando cliente. Minha irmã vendo com os bancos, financiamento, trabalhando. E aí, nós passamos a merecer. Aí o mundo passou a conspirar para nós. Daí você me diz, mas não aconteceu? Algo estranho aconteceu? As coisas começaram a se adequar, sabe? A produção começou a melhorar, a qualidade começou a melhorar, a clientela começou a aparecer e parecia algo assim sobrenatural. Né? Sobrenatural. O mundo passou a conspirar para a minha empresa de plástico. De repente, um cliente começou a me procurar que não devia me procurar. Eu consegui colocar um preço um pouco maior num produto que eu precisava colocar. Uma experiência que eu fiz deu certo. Ou seja, eu passei a ser merecedor, Lucas, porque eu me esforcei. Porque você acreditou primeiro. Porque eu acreditei, me esforcei. É a crença. É a crença. Como vai acontecer isso? Como a minha empresa vai faturar? Eu não sei, só sei que vai acontecer. Isso mesmo. É tipo isso. Mas com esforço. Com esforço. Levantando cedo. Não existe segredo sem trabalho. Não existe sucesso sem trabalho. Mas eu acho que tudo na vida, primeiro você tem que acreditar. Acreditar, depois vai para ação e constância. Né? O meu Instagram tem isso. Né? Primeiro acredita, depois vai para ação e mantém a constância. Se você manter a constância, cara, não existe o segredo sem o trabalho. Não existe segredo sem o trabalho. Cara, você deu uma aula agora de crença. Primeiro você tem que acreditar. E para mim, eu sempre falo, o meu maior concorrente não é o cara da outra empresa, é eu mesmo. Não, é você mesmo. É aqui, é teu tua mindset. limitação. É isso. A tua preguiça, a tua inépcia, o teu não agir. Exatamente. Delegado Tito, você deu uma aula agora, que cara. Nada, viu, Lucas? Você deu uma aula, estamos aqui aprendendo. Cara, estamos aqui aprendendo, crescendo como seres humanos a todo momento e nos cobrando, né? Cobrando em termos de ética, em termos de todas as condutas. É isso, cara. Você precisa acreditar. Você é delegado porque você acreditou lá no começo. Você não precisava ser delegado, pô. Ué, você estava muito bem financeiramente, mas teu sonho te motivou a ser delegado. E, para mim, você vai ser um dos maiores delegados, não só do Paraná, mas só do Brasil aí. Obrigado, te agradeço. Cara, você tem tudo, porque você tem uma família linda, você tem uma constância, uma crença inabalável. Você tem uma crença inabalável, cara. Quando você tem crença e acredita, o céu é o limite. O céu é o limite. Delegado, parabéns, cara. Mais uma vez você deu aula. Se você quiser deixar mais algum recado aí para o pessoal que nos assiste, os teus fãs, o teu pessoal que te segue aí,
fique à vontade, o microfone é seu, o momento é seu. Fique à vontade. Ok, obrigado, agradeço, Lucas, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu sempre digo, o trabalho policial advém da inter-relação com a sociedade. No meu ponto de vista, o tempo que o delegado poderia chegar no gabinete dele, ligar o ar-condicionado e fechar a porta e ficar atrás de uma mesa tão somente, terminou. O delegado tem que ficar atrás da mesa, tem que pedir preventiva, temporária, fazer relatório, mas tem que sair, tem que conversar com a comunidade, com a sociedade, tem que investigar. Então, você me ajuda aqui com o teu programa para eu ter mais contato com pessoas. Peço a você que está me assistindo agora, que me siga, coloca lá o meu Instagram, @delegado Tito Barrichello, né? @delegado Tito Barrichello, e a minha esposa também, @delegada Tatiana Barrichello. Desculpa, é @Tatiana só dentro dela. O meu é @delegado Tito Barrichello e o dela é @delegada Tatiana, com TH. Sigam a gente, eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui. Tomei uma água de coco maravilhosa. Não provei o energético aqui, mas vou levar ele, tá? Contigo, tá Eu contigo. Vou provar. Depois você me dê o feedback no Vou WhatsApp te dar lá. o feedback, tá certo? Tamo junto, pessoal. Cara, Delegado Xerifão. é isso aí, moçada. Cara, ô produção, cara, que bate-papo legal. Eu fico mais uma vez honrado por ter contado um pouco da tua história, de empreendedor para delegado. Cara, foi surreal. Eu te desejo todo sucesso, que Deus abençoe você, a sua família, e espero encontrar você aí nessas longas estradas da vida, viu, delegado Tito? Sem dúvida, estamos à disposição, né? Valeu, Se valeu, tiver valeu. um tempo, vamos tomar um café comigo. Com certeza. Moçada, obrigado aí para você que acompanhou até agora. Obrigado ao pessoal da One Way aí. Moçada, fico por aqui, acompanha. Vai ter cada corte, hein, Rebeca? Vai ter cada corte desse cara aí que vai ser surreal. E, moçada, a gente fica por aqui. Te espero na próxima segunda-feira. E você que gostou... Faz tempo que eu não falo isso, né? Dá o like, é isso, produção? Dá o like, se inscreva aí no canal aí, que, cara, ativa como que é? Ativa o sininho aí, tá? Que para receber todas as informações aí. Oi? Daqui a pouco eu vou tocar o sino. O sino a gente... O que significa o sino? O sino significa toda vez que a gente tem um fato histórico ou bater alguma meta. Então, o sino significa, e eu vou levantar o sino porque, cara, eu tô honrado, o delegado tá aqui na mesa. Quero ver, então eu vou me despedir aqui, vou dar tchau e vou tocar o sino. Beleza, produção? Você me segue? Você segue aí, Rebeca? Galera, fico por aqui. Agradeço a tua audiência e eu fico por aqui, eu vou tocar o sino e tchau, obrigado, moçada. Deixa eu tocar o sino aqui. Valeu, moçada. Tchau, obrigado.